E aí pessoal, tudo certo com vocês? Como prometido, vamos fazer aquela revisão de Excel, onde nós vamos tratar de vários pontos. Vamos fazer um resumão dessa ferramenta, apontando vários tópicos importantes para o dia a dia de vocês. Então, para a gente começar, vamos fazer aqui uma apresentação do que é o Excel. Para quem não sabe, para quem faltou, para quem está apenas assistindo esse vídeo, o Excel é um programa para automatização de cálculos formatados em uma tabela de dados. De um modo geral, ele vai permitir que você crie planilhas de dados que são capazes de automatizar tarefas, ou seja, aquelas coisas que você faz com frequência, você pode automatizar para ganhar tempo. Por exemplo, calcular o preço de uma mercadoria para uma loja, onde você tem sempre que colocar os impostos, colocar a margem de lucro, fazer todos aqueles cálculos para poder compor o preço da mercadoria antes dela ir para a prateleira. Ou você simular um evento, ou fazer uma festa, e nessa festa eu tenho que calcular quais são os produtos que eu tenho que comprar, refrigerante, bebida, por exemplo, coisas desse tipo. Ou fazer um orçamento doméstico, como calcular suas receitas, as suas despesas. Para exemplificar melhor, eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente. Já que a gente falou do preço de venda, eu trouxe 3 exemplos aqui pra gente. Então vamos lá. Isso aqui é uma planilha, não foi eu que fiz, eu já peguei pronta na internet, mas ela ilustra um pouco disso. Ela tá simples, ela, obviamente, se a gente for observar os conceitos contábeis, teriam que existir muito mais campos, trazendo outras informações de impostos, outros cálculos que envolvem a precificação de um produto. Mas para um exemplo simples, eu acho que essa planilha aqui atende. Por exemplo, vamos imaginar o custo de, não sei, uma calculadora, onde essa calculadora o comerciante comprou ela por R$10. Então, vamos colocar aqui o valor unitário, R$10. Aqui você já vê o preço sugerido de venda, R$16. O que é isso, Rodrigo? Observe que nessa coluna aqui abaixo, eu já lancei alguns impostos. Os percentuais não estão de acordo, eu apenas coloquei aqui para ilustrar. Então a gente tem aqui valores como Simples com 5%, ICMS com 17%, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuições sociais, comissão para os vendedores. Então tudo isso aqui já está impactando no preço de venda da mercadoria, apenas a inclusão dos impostos. Sem falar que ainda temos que botar aqui, por exemplo, quanto foi que você pagou de IPI? Paguei 0,10 centavos de IPI pela essa calculadora, paguei mais de frete proporcionalmente por cada produto que veio na encomenda, paguei em torno de R$1 por cada produto. As condições de ICMS, de crédito e débito, são conceitos contábeis, não adianta a gente discutir isso daqui, mas não vamos ilustrar aqui agora. Outros custos envolvidos a gente também poderia lançar aqui. Tem o lucro do comerciante, está vendendo, ele trabalha pelo lucro, então vamos dizer que ele quer ter um lucro de 25%. Então, teoricamente, essa calculadora foi comprada por R$10, quando você coloca os impostos mais o lucro do comerciante, olhe só o preço que ele é obrigado a vender, em torno de R$30. Então é assim que a coisa funciona. Você pode deixar essa planilha com esses mesmos valores, vamos dizer assim, alterando minimamente algumas coisas que mudaram de uma compra para outra, mas basicamente vamos dizer que nessa mesma nota fiscal, com esse mesmo frete, você poderia ter outros produtos. A calculadora eu vou vender por 30, mas vamos dizer que nessa mesma encomenda veio o grampeador também. Então qual o valor de custo do grampeador? Eu comprei o grampeador por R$2,30. Então você bota aqui R$2,30. E ele já vai dizer também, vai ter que vender esse grampeador, por R$9,47, se você quiser recuperar os impostos e o seu lucro. Então isso aqui é um exemplo. Você está vendo que a planilha está fazendo isso tudo automaticamente para a gente. Nós não estamos perdendo tempo. E a planilha fica aí, fica salva. Então, pessoal, outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é a calculadora de churrasco. É uma calculadorazinha que eu já preparei aqui. E eu espero que essa calculadora, de certa forma, estimule vocês de fazer arrecadação para a formatura. Seria interessante promover um churrasco, onde vocês venderiam os ingressos para entrar nesse churrasco e o pessoal teria acesso à comida, à bebida que vocês iriam disponibilizar. Então, essa aqui é a calculadora de churrasco. Como vocês podem observar, ela está subdividida aqui em várias áreas. Nós temos aqui os gêneros das pessoas que nós vamos vender, homens, mulheres e crianças. Isso vai impactar na quantidade dos produtos. O valor da cotação dos itens que são envolvidos nesse churrasco. Nós temos aqui também uma lista de referência para vocês entenderem como é que essa calculadora está pegando, está fazendo esse preço. Então, para vocês entenderem, por exemplo, carne, o homem come 250 gramas de carne em média, ele come 100 gramas de linguiça, 100 gramas de frango, ele toma em média 5 latinhas de cerveja e 300 ml de refrigerante durante um churrasco que dura aí umas 4 horas. Então, essa é a estimativa para um homem. Para a mulher é um pouquinho menos. Essas informações foram pegadas em alguns blogs, então elas contribuíram para fazer essas funções para calcular essas médias. Mulher come 200 gramas de carne em média, 80 de linguiça, 80 de frango, ela também toma a mesma quantidade de cerveja, toma um pouco menos de refrigerante. A criança, é óbvio, ela não toma bebida alcoólica, mas ela já toma bem mais refrigerante, né? A criança ela toma em média
de 1,5 litro de refrigerante em um evento desse. Também temos os cálculos estimados aqui de consumo de farofa, de carvão, de descartáveis. Então, tudo isso está envolvido aqui. Bem, como nós queremos ganhar dinheiro, então nós temos aqui uma parte de lucro. Então, nós vamos dizer aqui quanto de lucro nós queremos aplicar em cima do custo que nós vamos ter. Vamos fazer um evento, queremos ganhar 20%, 30%, 40%, 50%. Isso aí quem vai saber é vocês. Até porque nós entendemos que numa formatura, para um evento de formatura, vocês devem estimular as pessoas a entrarem na brincadeira para ajudar vocês. Vocês não são uma empresa de evento, vocês não estão fazendo evento com qualquer objetivo, vocês estão fazendo um evento para arrecadar dinheiro para a formatura de vocês. Então a pessoa já vai para o evento de vocês sabendo que está indo para ajudar. Ela vai pagar, teoricamente, um pouco mais caro do que seria um evento dessa natureza por aí, porém ela sabe que ela está ajudando na formatura de vocês. Então esse é o espírito esportivo da brincadeira. Vocês convencerem seus amigos, seus familiares a vir para o churrasco de vocês, pagarem um valor um pouquinho melhor, mas esse dinheiro vai ser revertido em lucro para ajudar na formatura de vocês, e vocês gastam menos durante a formatura. Qual é o lucro estimado que vocês querem ter? Vamos estipular aqui 30%. Qual é o lucro que a gente deseja ter com esse evento? Nós desejamos ter um lucro, sei lá, de R$700 nesse único evento. Então pronto, você coloca aqui seu objetivo de lucro. Então nós colocamos aqui R$700. Nós temos aqui uma cotação que já foi feita para analisar os preços no mercado. Então nessa planilha, depois de ter colocado apenas o objetivo de lucro e o lucro aplicado, nós vamos ver quantas pessoas vão vir. E nós vamos ver a calculadora fazendo o cálculo da quantidade de itens, dos valores que a gente vai apurar, que vai vender. Vamos ver. Vamos botar aqui que vai vir 50 homens. Vamos botar aqui mais 50 mulheres também. E vamos colocar aqui mais umas 20 crianças. Então, para essa quantidade aqui de 120 pessoas, nós temos as estimativas. A quantidade de carne que vai ser envolvida, 25 kg de carne, 10 kg de frango, 10 kg de linguiça, quantidade de cerveja em torno de 500 latinhas, 32 PETs de 2 litros, e por aí vai os outros itens, né? Inclusive, nós temos aqui no final a questão do clube com piscina. Nós colocamos aqui que esse evento seria em um clube com piscina. Nesse evento ele duraria em torno de 4 horas. É bom salientar isso, que essa matemática ela é pensada para um evento que dura em média 4 horas. Se passar mais que isso, teoricamente vai faltar bebida, vai faltar alimento. Esse evento ele é pensado para esse prazo de 4 horas. Então nós temos aqui esse levantamento de informações. Nós temos aqui, por exemplo, o custo por gênero. Nós sabemos que o homem come mais do que a mulher. Então nós temos, só para efeito de informação, o custo por gênero é que o homem ele vai gastar em torno de R$30 para estar nesse evento. A mulher 29, a criança 19. E aqui do outro lado aqui nós aplicamos o lucro individualmente por gênero, porque pode ser de seu interesse vender o ticket, vender o ingresso por gênero. Vou chamar meu primo, mas ele já sabe, ele vai pagar 39, você arredonda para R$40, por exemplo. A mulher paga 38, né? A criança paga 25, não sei, você vai fazer um arredondamento aí para mais, talvez. Aí fica no critério de você. E aí é calculado aqui todo o custo, né, de individualmente por item. Só de cerveja vai ser um investimento em torno de R$1.750. Só da carne em torno de 450, só de linguiça 120, só de frango em torno de R$80 e por aí vai. Nós temos um custo total do evento em torno de 3.317. Uma sugestão com valor ticket médio é que você cobre R$34. O total arrecadado vai sair R$4.404 e o lucro líquido R$995. Você tem colocado aqui um objetivo de 700, nós alcançamos 995. Isso com lucro de 30%. Se você quisesse, vamos aumentar um pouquinho esse lucro, vamos botar 35%, seu lucro já subiria para R$1.161. E você também, obviamente, você teria que cobrar um pouco mais caro pelo esse ingresso. Mas aí, como eu falei, você tem que envolver as pessoas na brincadeira, quer dizer que elas estão contribuindo com a festa da formatura de vocês. Vocês fazendo em torno de 3, 4 eventos desse, programando, vocês conseguem livrar aí, possivelmente, boa parte do investimento da formatura. Então deu para vocês perceberem que o Excel é uma ferramenta muito útil. Ela ajuda a gente muito no nosso dia a dia. Você pode criar uma planilha dessa, por exemplo, para calcular suas notas, para saber se você vai ficar de recuperação, para saber quanto você vai precisar de pontos. Então todo final de semestre você pode calcular isso de forma muito rápida. Você pode usar outros modelos de planilha, que eu não vou ficar explicando também agora, mas eu trouxe aqui uma planilha do IDEC, por exemplo, que é uma planilha de orçamento doméstico, onde você pode fazer seu lançamento, pode fazer o lançamento do seu orçamento doméstico, gravando suas receitas, suas despesas, várias planilhas aqui envolvidas, janeiro, fevereiro, março. Você tem acompanhamento gráfico, você tem previsão
dos seus gastos. Então é bem interessante. Isso aqui é uma planilha do IDEC que pode ser baixada para utilizar de forma gratuita. Então o Excel é uma ferramenta muito útil, uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que nos ajuda muito no nosso dia a dia. Até interessante pensar que a palavra Excel é uma palavra da língua inglesa, que ela vem do verbo to excel, que significa sobressair, superar. Excel, já, se você fizer um parâmetro, você já entende até que Excel vem de excelência, excelência. A ferramenta, ela vem com esse objetivo de trazer excelência, de trazer ganho de performance, de produtividade para você no seu dia a dia. Bem, então vamos dar uma rebobinadazinha aqui e vamos focar no básico agora. Como é que a gente abre? O mesmo padrão que a gente fez no Word, né? Para o Windows 7, para o Windows 8, para o Windows 10. Basta vir na caixa de pesquisa dos programas, digitar o número da aplicação, Excel, dar um Enter, e a gente já vai carregar o Excel. O Excel ele tem aquela mesma tela de boas-vindas, semelhante à do Word, onde nós temos vários modelos, planilhas para planejar festa, planilhas com lista de presentes, lista de compras, vários tipos de controle, lista de verificação. Nós temos vários modelos de planilhas que podem ser aproveitados aqui, são bem interessantes. Temos aqueles mesmos recursos aqui nessa tela inicial do Excel, onde nós temos aqui a opção de abrir, onde nós podemos localizar no nosso computador arquivos do Excel que nós já temos prontos, certo? Então nós podemos clicar aqui em abrir, nós já vamos abrir agora, nós vamos criar um novo, vamos clicar aqui em voltar. Então aqui do lado dos modelos nós temos aqui a pasta de trabalho em branco. Vamos clicar para criar uma nova pasta de trabalho. Bem, vamos nos familiarizar com a interface do Excel. Primeira coisa que nós temos é a barra de ferramentas de acesso rápido, que é essa que está aqui em cima. Ela tem as mesmas características do Word. Temos aqui aquele disquetezinho que é para salvar o nosso trabalho. Nós temos aqui a setinha para voltar à última ação, refazer a última ação, ou seja, digitou alguma coisa e se arrependeu daquilo, quer desfazer aquilo, você pode clicar aqui na setinha desfazer e ele vai voltar à última ação que você fez. Então você pode clicar a setinha para frente para refazer. Essas ações aqui são sempre bem interessantes. A barra de ferramenta de acesso rápido, ela pode ser personalizada, por isso que ela tem esse apelido. Pode colocar aqui alguns itens que sejam interessantes para você, para o seu dia a dia. Por exemplo, se você clicar aqui nessa setinha do lado, nós temos aqui alguns itens que já estão predispostos aqui só para você marcar e aparecer. Por exemplo, se eu clicar aqui em impressão rápida, a gente vai ter um íconezinho que está apagadinho aqui agora, que é o ícone da impressora. Na hora que eu terminar meu trabalho aqui no Excel, minha planilha, se eu quiser imprimir, é só clicar aqui, ele já vai imprimir direto. Não vai passar nem pelaquela pré-visualização de impressão, vai imprimir direto. Então você pode personalizar essa barra aqui, botando mais alguns botões do jeito que você quiser. Aqui em cima nós temos a barra de títulos ainda, né, onde nós temos o título do nosso documento, que no caso aqui é chamado de pasta. E eu já quero esclarecer isso aqui para vocês. No Excel, o arquivo leva esse apelido de pasta de trabalho, por isso que a gente está no meio pasta 1. O que é essa pasta de trabalho? Na verdade, o arquivo do Excel leva esse nome de pasta porque esse arquivo ele pode ter várias coisas dentro dele. Pode ter várias planilhas, a gente pode ter gráficos, nós podemos ter macros, nós podemos ter VBA, então nós podemos ter vários itens dentro desse arquivo do Excel, que nós chamamos simplesmente de pasta. O arquivo do Excel normalmente tem aquela extensão XLSX, nas versões mais novas, ou nos modelos mais antigos, apenas XLS. Essa é a extensão do Excel. Aqui do lado direito nós temos ainda os botões de atuação na janela, né, onde nós podemos minimizar a janela, restaurar o tamanho da janela ou fechar a janela do Excel. Um pouco mais abaixo nós temos a mesma disposição do Word. Nós temos as guias com seus grupos, e cada grupo tem os seus comandos dentro deles. Por exemplo, nós estamos aqui na guia da página inicial, nós estamos aqui no grupo área de transferência, nós temos aqui os comandos copiar, recortar, colar, são aqueles comandos que nós já estamos acostumados. Vamos dar uma paginada rápida aqui nessas guias e nós vamos focar depois em algumas funções que estão presentes dentro dessas guias. Nós vamos entender vários comandos aplicando o conceito na prática, que é muito melhor do que ficar só falando. Aqui na guia arquivo, que é a primeira guia, ela vai trazer a gente para a página inicial do Excel, onde nós podemos abrir novas pastas de trabalho, aquela tela inicial de boas-vindas. Vamos clicar aqui em voltar. Nós temos aqui na sequência a guia da página inicial, com seus grupos, né, de área de transferência, onde a gente pode recortar, copiar, colar. Nós temos o grupo fonte, onde nós podemos fazer manipulação das fontes, tamanho, altura, aquelas características que nós já vimos no Word. Nós temos aqui a guia alinhamento, onde nós temos também algumas opções interessantes, alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, recuo. Nós temos o alinhamento do texto dentro da célula, nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, o alinhamento do texto acima, no centro da célula, abaixo da célula,
a disposição do texto, né? Ou seja, como é que ele vai ficar orientado. Nós podemos escolher se o texto vai ficar inclinado, em ângulos de 45 graus, de 90 graus, do jeito que fique interessante o nosso layout para a nossa tabela que nós vamos fazer. Nós temos aqui outros grupos, como o grupo de números, onde nós podemos aplicar formatação, colocar a formatação de moeda, com casa decimal, com símbolo de reais na frente e por aí vai. Temos o grupo estilo, onde nós temos aqui questão de formatação condicional, que eu vou explicar um pouquinho para vocês depois. Aplicação de modelos pré-definidos para dar cor à nossa tabela de forma muito mais rápida. A manipulação das células aqui no grupo células, onde nós podemos inserir colunas, linhas, deletar, mesclar, e nós podemos fazer uma série de coisas com as células que nós vamos falar sobre elas daqui um pouco. Nós temos aqui algumas opções que facilitam na área de edição, por exemplo, autossoma, que já é para facilitar alguns processos que são bem repetitivos, classificar dados, localizar dados dentro do nosso documento. Então, alguns comandos do grupo edição que são bem utilizados. Na guia inserir, nós temos aqui algumas opções bem familiares, por exemplo, inserir imagens, inserir fórmulas, inserir o Smart Art, onde a gente pode inserir aqueles organogramas, capturas de tela, nós podemos inserir os gráficos. Nós temos aqui várias opções que nós já estamos assim um pouco íntimos, como por exemplo essa parte de gráficos, parte de equação, onde nós podemos inserir equações, símbolos. Temos aqui alguns comandos da área inserir. Nós temos a área de layout de página também. Nós temos aqui a aba layout de página, onde nós podemos mudar a orientação da página, de retrato para paisagem. Podemos definir a área de impressão, nós podemos definir o funcionamento de alguns itens, sobrepor imagens, né? Se a gente tiver 2, 3 imagens em uma mesma área, nós podemos dizer que vai ficar na frente, que vai ficar atrás. Então, algumas coisas aqui estão relacionadas à parte layout e página, que a gente vai mexer na prática. Mais uma vez eu digo, não se assustem agora. Nós temos a aba Fórmula, que é uma aba nova. A aba Fórmula vai ter uma biblioteca de funções aqui que nós vamos utilizar. Afinal de contas, o Excel são funções que nós aplicamos para ele fazer cálculos para a gente. Então, nós temos vários tipos de funções que são exploradas. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas nós temos funções de matemática, funções lógicas, financeiras, como a gente já está vendo aqui alguma coisa. E essas funções são utilizadas na aplicação das nossas tarefas. A gente vai ver as funções mais comuns. Existem centenas de funções, nós vamos ver as mais usadas. Vamos dar aqui algumas dicas, colocando em prática algumas dessas funções. Nós temos aqui a guia de dados, onde nós podemos fazer alguns trabalhos interessantes, por exemplo, importar dados de outras fontes, já que no Excel nós podemos pegar dados para processar esses dados, tipo somar um número com outro. Nós podemos até solicitar que ele pegue dados de outras fontes, de outros tipos de arquivo, da internet. Então existem algumas coisas que podem ser feitas dessa natureza. Nós temos também a parte de classificação dos dados, onde nós podemos ordenar a nossa disposição dos nossos dados. Imagina que vocês têm uma lista numérica, então você quer classificar aquilo em ordem crescente e ordem decrescente, apenas uma lista de nomes também, pode ser em ordem alfabética. Então nós podemos fazer esse tratamento aqui nessa guia de dados. A aba de revisão, onde nós temos aqui alguns comandos, né, de verificação de ortografia e algumas coisas aqui interessantes, por exemplo, na parte de proteção da planilha, onde nós vamos pegar algumas células da nossa planilha e vamos proteger para evitar que outras pessoas alterem essas funções, acidental ou intencionalmente. Então é um jeito interessante de você proteger o que você fez. Nós temos aqui a guia exibição, onde nós temos aqui a visualização do documento, onde nós vemos o documento, a exibição do documento em formato normal, que é esse que nós estamos visualizando agora, a visualização em quebra de página, que essa visualização ela mostra a delimitação que você quer imprimir. Você pode selecionar uma quantidade de células que seja interessante para você imprimir. No momento nós não temos nada. Nós temos layout de página, também nos ajuda a ter uma visão mais ampla do nosso documento, como é que ele está ficando, as outras folhas do nosso documento, questão de zoom para você aproximar o documento de você, ficar mais fácil de você enxergar. Então nós temos aqui alguns comandos que nós vamos utilizar eles na medida que a gente for trabalhando. Vamos fazer uma parte, vamos desenvolver esses comandos de um jeito muito mais prático. Então vamos voltar aqui para a guia inicial. Abaixo da guia inicial, o que é que nós temos? Nós temos aqui a barra de funções, e essa barra que vocês estão vendo aqui. Essa barra de funções, ela serve para representar o conteúdo, a função que está dentro da célula. Porque nós temos aqui as células, que vamos falar daqui um pouquinho sobre elas. Vamos antecipar aqui algumas informações para a gente poder falar melhor da barra de funções. Por exemplo, aqui nós temos, abaixo da barra de funções, nós temos a barra de títulos, onde nós temos aqui as linhas que estão numeradas aqui. E nós temos as colunas, que estão elencadas em ordem alfabética, A, B, C. E eu costumo dizer que o Excel ele tem esse comportamento parecido com um bingo, onde as células elas estão delimitadas pela posição da coluna e pela posição da linha. Então, por exemplo, na hora que você fala assim, olha, eu vou colocar um dado em C5, então teoricamente você vai na coluna C, na linha 5, e aqui onde será preenchido o dado.
Como é que eu faço para preencher um dado no Excel? Você tem que dar 2 cliques na célula para você entrar no modo edição. Aí você pode digitar o conteúdo que você quer. Vamos dizer que seja um valor numérico, 50. Ao você fazer isso, você dá um Enter para confirmar. A informação está salva dentro da célula. Vamos agora que eu escolho a coluna F12. Então, coluna F, linha 12. Vamos colocar um dado aqui também. Vamos dizer que seja o dado 50 também. Então, Enter, pronto. Então, tem um dado 50 na C4, na C5, tem um dado 50 na C5 e um dado 50 na F12. Pegando esse gancho, vamos voltar aqui para a barra de função. A barra de função ela serve para quê? Para representar a função que está dentro de uma célula. Então vamos escrever aqui uma função, vamos clicar aqui nessa célula, por exemplo, A1, dá 2 cliques aqui dentro dela e vamos escrever aqui uma função. Não se assustem, a gente vai explicar um pouquinho depois sobre essa parte de função. Vamos botar aqui simplesmente igual C5. Você já observa aqui o Excel já selecionou a célula ali com retângulo azul quando eu digitei C5, sinal de mais F12. Então ele já selecionou ali também o F12. Na hora que eu der um Enter aqui, ó, o que é que aconteceu? A minha célula A1 agora tem um número de 100, ou seja, é o resultado. Resultado de quê? Da função que está escrita dentro dessa célula. Como é que você sabe o que é que está escrito dentro dessa célula? Bem, se você olhar na barra de função agora, você vai ver o conteúdo que tem dentro dessa célula, que na verdade é uma função, que está igual C5 mais F12, que é representado justamente pela soma dessas duas células, que está aqui apresentando 100. Se você quiser editar a função, você pode vir na barra de fórmula, clicar aqui e editar. Vamos dizer que você quisesse adicionar mais outra célula, mais D10. Só que D10 está vazio, não alterou em nada. Vamos aqui em D10, vamos colocar alguma coisa. Vou botar aqui 5. Dá um Enter. Observem que A1 já foi modificado, já está apresentando agora o valor de 105. Observe que o valor de A1 ele apresenta apenas o resultado da função. Ele não apresenta a função, ele apresenta o resultado da função. Se eu clicar aqui na barra de função, eu vejo a função que está escrita. Mas na célula A1 eu vejo apenas o resultado. Se eu der 2 cliques em A1, ele vai aparecer para mim a função. Ou seja, eu posso editar dando 2 cliques aqui direto na célula, ou eu posso vir aqui na barra de função. Fica a minha escolha. Aqui na parte inferior do Excel, nós temos ainda as planilhas que estão envolvidas nessa pasta 1, que está lá na nossa barra de títulos. Quais são as planilhas que estão envolvidas nessa pasta 1? Por enquanto, só uma, apenas a planilha 1. Mas se eu clicar aqui nessa setinha mais, eu posso adicionar outras planilhas. Essas planilhas elas são independentes. Vocês observem que na planilha 1 eu tenho dado, na planilha 2 está vazia, na planilha 3 está vazia. Você pode excluir essas planilhas depois. Pode clicar com o botão direito em cima da planilha e vir aqui em excluir. E você pode deletar as planilhas que você criou. Você pode renomear essas planilhas. Você pode colocar qual é o fim delas. Vamos dizer que fosse resultado e a primeira planilha tivesse o nome de dados. Essas planilhas elas podem se relacionar também. Vou mostrar para vocês durante a revisão. Você pode ter dados em uma planilha que coleta informações na outra planilha. Isso pode ser feito normalmente de forma simples. Nós temos a função também para ocultar planilhas. Basta clicar com o botão direito e a opção ocultar. Qual o sentido de ocultar uma planilha? Geralmente é quando você não quer que algum dado seja apresentado. Vamos dizer que nessa planilha se tivesse dados que fossem estratégicos para alguma tomada de decisão. Vamos dizer que nessa planilha que está oculta tivesse lá as margens de lucro da empresa, algumas coisas nesse sentido. Você não quer que essa planilha fique visível para todo mundo que a manipula. E agora, Rodrigo, se ocultou, como é que faz para exibir-la de novo? Basta clicar aqui no botão direito na primeira planilha e clicar aqui em reexibir. Aí vai aparecer as planilhas que estão ocultas, se dá um OK. Obviamente que isso daqui nós podemos proteger com senha para evitar que uma pessoa faça isso. Você oculta e outra pessoa venha e reexiba. O Excel ele tem essa característica que a gente vai discutir depois, de você proteger as áreas, de você proteger as ações que vão acontecer dentro das nossas planilhas. Nós ainda temos aqui na parte inferior, do lado direito, nós temos aqui as visualizações que nós já tínhamos visto anteriormente. Vamos botar aqui na primeira planilha dados. Nós temos aqui a visualização normal, a visualização em layout de página e a visualização em quebra de página, que ela serve para você delimitar o que você quer que apareça na impressão. Se você diminuir essa área aqui, só vai aparecer o que você selecionou. Por exemplo, vamos agora, para dar esse exemplo aqui, deixa eu mostrar mais a última ferramenta aqui, que seria o zoom. Aqui embaixo nós temos aqui também um controle de zoom, onde nós podemos aproximar a visualização
para ficar mais conveniente para a gente. Então, por exemplo, aqui nessa guia de visualização de quebra de página, nós podemos fazer esse controle. Então vamos dizer que eu só queria que aparecesse essas primeiras colunas até a linha 6. Então se eu deixasse assim, na hora que eu mandasse imprimir, ele só imprimiria o que tivesse dentro desse contexto. Se eu abrir mais aqui, ele vai imprimir o que tiver dentro desse contexto selecionado pela essa borda azul. E só basta clicar e arrastar. Então são algumas características que eu já estou mostrando aqui para vocês. Bem pessoal, para a gente desenvolver a parte prática e fazer alguns exercícios, nós vamos usar como base a calculadora de churrasco. Eu fiz algumas modificações nela, onde nós vamos ter aqui, além da calculadora em si, vamos apresentar aqui embaixo uns gráficos que vão ser os gêneros mais vendidos e a demanda de investimento, os produtos que vão demandar mais investimento. Então nós vamos ter aqui 2 gráficos a mais dentro dessa planilha. Detalhe o seguinte, aqui na parte de baixo, vocês observam que nós temos outras planilhas agora, que estão fazendo parte dessa mesma pasta. Como é que nós vamos proceder? Nós vamos pegar a primeira planilha e vamos fazer cópia para as próximas planilhas. E aí, quando a gente pegar essa cópia, a gente renomeia, altera para churrasco 2. E também dentro do conteúdo da planilha nós vamos alterando aqui, nós vamos alterando essa data do churrasco e o título do churrasco. E nós vamos levar isso daqui para essa última planilha aqui, que é o resultado final. Essa sim nós vamos criar no botãozinho de mais uma planilha nova. E nós vamos apenas tabelar os dados que vão ser trazidos de outras planilhas, ou seja, os títulos que a gente colocar nas planilhas vão vir para cá. Churrasco 1 e a data, churrasco 2 a data, churrasco 3 a data, churrasco 4 a data. Isso partindo do princípio que vocês vão fazer vários churrascos, por exemplo, para arrecadar fundos para a formatura de vocês. O valor apurado em cada churrasco ele também vai trazer automaticamente, ou seja, nós vamos usar essa planilha aqui de resultado final, nós vamos usar ela para capturar os dados em outras planilhas e fazer a soma automaticamente dos dados, ou seja, essa planilha vai ser uma espécie de relatório, apenas para a gente exercitar essa parte de importar dados de outras planilhas. Então esse é o modelo que eu quero trabalhar com vocês. Antes da gente dar o start, vamos abrir uma nova planilha do Excel. Vamos clicar aqui em arquivo, novo. E vamos fazer apenas alguns pequenos exercícios. Apenas para quebrar o gelo e se acostumar com como o Excel trabalha com esses dados. Primeiramente, vamos criar aqui uma tabela genérica. Vamos dizer que fosse uma tabela de vestuário, né? Então vamos escrever aqui. Vamos pegar essa célula C3 e vamos escrever aqui. Tabela de vestuário. Pegamos esse dado, já observamos que o dado é muito grande, ele não cabe na coluna C, então nós temos duas opções. Ou nós pegamos a coluna C e aumentamos a largura dela, clicando e arrastando para que a largura comporte o nome tabela vestuário, ou então simplesmente, dê um Ctrl Z aqui para voltar, nós podemos mesclar várias células para abraçarem esse conteúdo, ou seja, nós vamos pegar várias células de várias colunas diferentes e vamos transformar como se fossem em uma única célula. Como é que eu faço isso? Clico na primeira célula, arrasto para a direita ou para a esquerda, tanto faz, até a largura que eu quero. Vamos pegar aqui da C, da coluna C até a coluna G e vamos usar aqui a opção o comando de mesclar. Cliquei aqui, ó, ele juntou, teoricamente, ele juntou aqui essas 5 células que estão dentro dessas 5 colunas em uma única célula. Aqui nós já podemos começar a preparar os nossos dados. Então aqui nós já podemos continuar abaixo. Vamos dizer que nós vamos ter aqui uma lista de itens. Na sequência, nós vamos ter a quantidade. Então, vamos pegar aqui essas 4 primeiras células aqui. Vamos pegar aqui as células C4, D4, E4 e F4. Vamos mesclar também. Vamos pegar C5, D5, E5 e F5 e vamos mesclar também. Vamos pegar C6, D6, E6 e F6 e vamos mesclar também. Então, agora que a gente já mesclou, vamos colocar umas bordas para poder essa tabela ficar visível, para essa tabela ser melhor visualizada. Vamos aproveitar também para aumentar o zoom. Vamos clicar aqui para ampliar, para a gente ver melhor o que a gente está fazendo. Vamos selecionar aqui, por exemplo, a parte de cima da tabela e até as 3 linhas abaixo que nós mesclamos também. E aí a gente vai vir aqui, ó, bordas. Nós vamos escolher aqui essa opção todas as bordas, que ele vai fazer a pintura das bordas na parte superior, na parte inferior, no lado da esquerda, no lado da direita, ou seja, ele vai fazer um preenchimento completo. Então a gente observa aqui
que a gente já tem uma tabelazinha montada. Então, tabela de vestuário, vamos ver que a gente coloca aqui: camisa, calça, tênis. Ok. Vamos colocar aqui as quantidades. Então, 2 camisas, 2 calças e 2 pares de tênis. Nós podemos trabalhar normalmente. Nós podemos selecionar esses itens para fazer uma formatação, por exemplo, fazer o alinhamento, à esquerda, à direita, centralizado. Como a gente selecionou essa quantidade de linha, essa quantidade de coluna, ele vai agir em todas elas de uma vez só. Por exemplo, todas centralizadas. Marcamos aqui. Só que você olha assim, poxa, eu precisaria de ter também um título para essas colunas. Como é que eu faço? Então você pode inserir novas linhas. Como é que você vai fazer? Você pode chegar aqui, a camisa, por exemplo, que é o nosso item que você quer inserir acima. Então você clica no botão direito, clica em inserir e você bota aqui inserir linha inteira e dá um OK e ele já inseriu a linha. O detalhe é que ele inseriu a linha, mas ele não mesclou ainda. Então você pode selecionar as colunas que foram a linha que foi inserida com as suas colunas e mesclar para ficar igual a de baixo. E aí você pode colocar aqui o título, né? Itens e aqui total, por exemplo. Aí você pode também aplicar cores. Vamos dizer que eu quero botar aqui tabela de vestuário, vamos colocar aqui esse marrom claro. Você pode alterar a cor da fonte da sua área de seleção. Aqui embaixo também nós podemos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui, vamos selecionar essas duas colunas e vamos aplicar aqui um cinza clarinho. E aí nós temos aqui, por exemplo, a tabela mais ou menos organizada. Você poderia excluir uma linha. Eu quero excluir essa linha do tênis. Então você basta selecionar aqui a linha, clica com o botão direito, excluir. Ele vai perguntar, excluir a linha inteira, ok. Então ele excluiu aqui a linha do tênis. Vou dar um Ctrl Z para voltar, que é a mesma coisa da flechinha aqui, do desfazer. Ele volta. Do mesmo jeito você poderia precisar, eu precisaria inserir mais uma coluna aqui antes da tabela, porque eu vou precisar de 3 colunas aqui para fazer algum efeito. Então você clica aqui, por exemplo, no B, inserir, e você inseriu uma nova coluna. Observe que teve um deslocamento aqui, onde o corpo do documento todo foi deslocado. Tudo isso que eu estou fazendo aqui com o botão direito, ele também pode ser acessado aqui na guia da página inicial, no grupo Células. Nós podemos também fazer a mesma coisa, né? Por exemplo, inserir linhas aqui, ó. Então nós podemos inserir as linhas também normalmente, utilizando aqui. Nós podemos excluir também, basta selecionar. Clica aqui em excluir, excluir linha, e ele vai fazer a mesma coisa também. Um detalhe interessante, quando você seleciona um conteúdo, você tem essa bordinha marcando. O que acontece? Muitas vezes as pessoas param o mouse em cima da bordinha, clica e arrasta. Quando você faz isso, você vai levar o conteúdo dessa célula. Vê que eu trouxe o conteúdo da célula que estava aqui em H7 para onde eu arrastei. Eu soltei aqui em E14. Então posso fazer a mesma coisa de volta também. Seleciona a célula, clica aqui. Quando o cursor mudar de ponteiro aqui, ó, clica em cima da bordinha, clica, segura, não solta e arrasta para onde você quer. E você vai levar o conteúdo de volta. Quando você quiser selecionar as células, clique no meio delas. Você clica no meio dela, segura e arrasta para a direita, para a esquerda, tanto faz. Você vai fazer a sua seleção até o momento que você soltar o botão do mouse. Soltou o botão do mouse, a seleção está pronta, permitindo que você possa clicar na borda da seleção e arrastar o conteúdo, como a gente acabou de fazer. Outro detalhe aqui, vamos pegar a largura das linhas, por exemplo, aqui, tabela de vestuário, que é a linha 3 aqui. Vamos pegar essa largura dessa linha e aumentar, ok? Aumentamos a largura, vamos selecionar aqui essa célula e aí nós vamos alterar o posicionamento do texto. A gente vê que o texto está na base da célula. Vamos clicar aqui na aba inicial, no grupo alinhamento, e nós temos aqui o alinhamento do texto na célula. Então podemos usar na base, que é como está, ao centro ou ao topo. Vamos deixar aqui ao centro. Aí você pode aumentar aqui o tamanho, para dar um destaque, e criar um efeito para estilizar a sua tabela. Outra coisa, vamos pegar aqui as células C3, vamos selecionar, clique e segura, C3, C4, C5, C6, C7. Vamos pegar essas células aqui, vamos mesclar, vamos diminuir a largura aqui do C, deixar ele um pouquinho mais fino, ok.
Com essa seleção feita aqui, vamos colocar a cor também. Ok, marcamos a cor. Vamos colocar agora um texto aqui nessa tabela apenas para ilustrar. Vamos selecionar aqui. E aí agora nós vamos colocar um texto numa orientação diferente. Clicando aqui na aba da página inicial de novo. No grupo alinhamento nós temos aqui as orientações. Vamos clicar aqui na orientação girar texto para cima. Clicou aqui, aí podemos escrever normalmente. Vamos dizer que eu coloque aqui. Na hora que eu dou um Enter, ok, ficou à disposição o texto na orientação que eu quero. Então vamos selecionar de novo aqui. Vamos botar aqui o alinhamento no meio. Vamos alterar a cor também. Vamos botar a cor do texto branco. Vamos alterar o tamanho também. Então só para vocês observarem que vocês podem brincar com a formatação da tabela, com essa estilização. Outros detalhes agora nós vamos aprendendo a partir do momento que nós vamos recriar a tabela de churrasco. Então vamos começar a refazer aqui a tabela de churrasco. Primeiramente vamos abrir aqui uma nova pasta de trabalho. Uma nova pasta, né? Uma nova planilha em branco. Agora vamos tomar aqui a planilha de churrasco como referência. Vamos ver primeiramente aqui, se a gente quer fazer uma cópia. Vamos ver aqui o tamanho que ela ocupa. Então vamos selecionar aqui. Calcular, a gente podia fazer isso no olho, mas a gente também pode aproveitar aqui que o Excel já informa. Quando nós estamos com a seleção ativa, nós temos aqui no canto superior esquerdo, aqui na barra de fórmulas, nós temos a quantidade de linhas e colunas que foram selecionadas. No caso ali tem 23 linhas e 5 colunas. Só observar aqui de novo, a gente deixou a coluna em branco, a coluna A sem utilizar, então vamos pular a coluna A e vamos contar 5 colunas para frente com 23 linhas. Então deixar aqui em branco, 5 colunas, B, C, D, E e F e mais 23 linhas. Vamos descer aqui, tem um contador ali do lado, ó. Teoricamente isso aqui é a quantidade de informação que nós vamos precisar, porém vamos fazer por partes. Vamos olhar aqui primeiro o título. O título nós temos aqui uma linha que vai ter as 5 colunas. Então aqui, uma linha com 5 colunas. Vamos selecionar ela aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos mesclar essas linhas aqui para que a gente tenha aquele efeito de uma célula só, para colocar o nosso título, né? Calculadora de churrasco. Aqui na coluna B nós vamos ter esse outro título aqui, que vai ter 22 linhas, vai estar mesclado aqui também. Vamos refazer esse daqui. 22 linhas, vai estar mesclado também. E a gente vai ter aquele título aqui do lado subindo, né? Então vamos mudar aqui a orientação do texto. Texto para cima. Vamos colocar aqui churrasco dia. Vamos colocar o alinhamento aqui no centro. Vamos aproveitar já para definir as cores, tanto desse lado como aqui no superior. Vamos ajustar um pouquinho já a largura das colunas, né? Vamos diminuir aqui um pouquinho essa largura da coluna B. Vamos aumentar um pouquinho a fonte, vamos trocar a cor para branco. Vamos aumentar um pouquinho a fonte, a gente pode aumentar a fonte para 22. Aqui a calculadora de churrasco, o título aqui em cima também. Vamos colocar a fonte para branco. Colocar aqui a fonte também 22. Vamos ajustar um pouquinho a largura das colunas aqui para poder caber as nossas informações. A gente vai ajustando aqui novamente assim que for precisando. Fazer o alinhamento centralizado, definir uma cor aqui nessa linha que a gente selecionou, colocar aqui um tom de cinza claro,
Depois nós temos itens, quantidade, vamos dar a cor aqui já, vamos alinhar. Vamos colocar os itens aqui. Para esse texto caber aqui, sem invadir essa área aqui que vai ter os preços, vamos mesclar aqui essas células aqui, ó. Aí a gente alinha a esquerda agora e fica certo. Pessoal, estou percebendo aqui agora que eu pulei um item da lista lá, que era, depois do carvão tem os guardanapos. Então, é muito simples, é aquilo que a gente falou. Clica aqui com o botão acima da linha que você quer inserir uma linha acima da selecionada. Então, clique na linha que está imediatamente abaixo, botão direito, inserir uma linha inteira. Ele vai abrir aqui uma nova linha, e aí é só a gente colocar guardanapos. A última linha aqui embaixo nós não vamos utilizar ela, então vamos deletar essa linha. Então só basta clicar aqui em alguma célula da linha, excluir, eu boto aqui excluir linha inteira, você pode excluir a linha, né? Ou então simplesmente você pode vir aqui na linha, no caso aqui é a linha 24, você clica aqui no número da linha 24, ele vai selecionar a linha toda, clica com o botão direito também, excluir, ele já vai fazer isso automaticamente também, excluindo a linha toda. Então, pronto, agora a gente acertou. Nós vamos ter aqui dois campos aqui que vão estar pintados de branco. Vamos colocar aqui o baldinho de tinta, vamos botar aqui sem preenchimento, já que o fundo da célula é branco mesmo, né? O fundo do papel é branco. E agora vamos colocar o gradeado na nossa planilha, né? Vamos colocar as bordas. Vou selecionar aqui todo o nosso conteúdo aqui, menos essa parte cinza, e vamos aplicar aqui todas as bordas. Ok, nesse pedacinho aqui também agora vamos selecionar ele de forma separada, aplica também todas as bordas, e nesses dois aqui em branco também todas as bordas. Então a aparência já está chegando. Vamos dar aqui agora objetivo, objetivo do lucro em reais, lucro aplicado em percentual. Aqui vamos colocar esses dois caras aqui para ficar à esquerda, alinhamento dessas duas células, selecionei, alinhou à esquerda. Aqui também, essas células aqui, segurando o Ctrl, você pode selecionar múltiplas células, né? Então marquei um aqui, posso marcar, manter um Ctrl pressionado e marcar a segunda célula, a terceira, a quarta, e vou marcando quantas células eu quiser, e aí eu posso mandar fazer o alinhamento todas de uma vez só. Essas células aqui do meio vão ter um alinhamento centralizado, essa coluna total e quantidade, vou botar aqui centralizado.
o conteúdo delas vai ficar centralizado. Bem, aparentemente já está com a aparência que nós buscamos. Agora vamos começar a colocar as máscaras nas células, como por exemplo, tudo que é de custo vai ser em reais. Então, para que os valores apareçam, em vez de aparecer só o número 10, apareça 10 reais, então vamos aplicar a máscara de moeda. Como é isso? Vamos selecionar logo todas as células que nós queremos aqui aplicar essa máscara de moeda. E aqui em cima, na guia da página inicial, no grupo número, nós temos aqui esse símbolozinho de formato de moeda. Então, se eu clicar aqui direto, ele já vai selecionar a moeda nacional, que é a moeda brasileira, né? Afinal de contas, o nosso Office está instalado em português, então a nossa moeda é o real. Então, ele já vai ter isso daí como a configuração padrão. Mas caso precisássemos de outra moeda, a gente poderia escolher aqui entre outros padrões: dólar, euro. Então, vamos deixar aqui em reais. Então, tudo que a gente escrever aqui a partir de agora vai ser considerado, com casas decimais, identificado com o cifrão do real. Esse lado aqui também, tudo é custo, então vamos colocar em moeda. Aqui também vamos marcar moeda. Essa coluna todinha também em moeda. O objetivo também em reais, também é moeda. Desse lado aqui, nós vamos ter itens que são em quilo, temos itens que são em unidade. Então vamos escolher aqui os itens que são em quilo. Nós vamos com Ctrl aqui, nós vamos selecionar as 5 células que tem a medida em peso. Carne, com Ctrl pressionado a gente continua. Linguiça, frango, farofa, carvão, sal grosso. Com as 5 células pressionadas, clica com o botão direito do mouse em qualquer uma delas. Vai em formatar células, personalizado. Aí nós vamos aqui colocar 0, a quantidade de casas decimal que a gente quer de precisão para esse peso. No caso aqui, 3 casas decimais. Aí nós vamos proteger aqui com aspas duplas, espaço, a unidade de medida, né? Quilograma. E fecha com aspas duplas de novo. Não é só isso a máscara. Então essa aqui é uma máscara que vai representar o nosso peso. Vamos dar um OK aqui. Ela foi aplicada nas 5 áreas que estavam selecionadas. Nas 6, né? Nas 6 áreas que estavam selecionadas. Vamos ver aqui. Se eu botar aqui 1 kg, ele vai aparecer a unidade de medida. Se eu botar aqui 1,250 gramas, vai exibir. Se eu botar aqui 1,7, ele vai exibir. Você pode questionar assim: ah, Rodrigo, eu não queria que apresentasse todas essas casas decimais. Como é que eu faço para ajustar? Tenho que voltar lá na edição. Bom, você pode selecionar aqui as células que você quer fazer isso, ou então em todas. Isso aí você quem vai escolher essa precisão. E você pode ajustar aqui, ó, o número de casas decimais que está sendo exibidas ou que vão ser ocultadas. Então você pode diminuir aqui, ó. Quando ele não representa, ele vai arredondar aqui, ó, 1,250. Se eu diminuir aqui, ele arredondou para 1,300. Então, o interessante é você manter a precisão, né? Vou deixar aí as 3 casas decimais para manter a precisão. E aí qualquer representação que vocês fizerem vai aparecer um peso normal. Vamos selecionar os outros itens. Para refrigerante, com Ctrl selecionado, guardanapo, copo plástico, garfos e facas descartáveis, pratos descartáveis. Esses itens aqui vão ser contados em unidade. Botão direito em cima, formatar a célula. Está aqui personalizado de novo, geral, e a gente pode colocar aqui 0. Aí protege aqui com aspas duplas, espaço, o N, que é de unidade, aspas duplas de novo. Está resolvido. Então, cerveja em lata, na hora que aparecer aí, por exemplo, sei lá, 25 cervejas, já vai aparecer 25 unidades. Na hora que aparecer 150 guardanapos, vai ser 150 unidades. O refrigerante aqui, ele também são unidades de 2 litros, né? Então, nós podemos aplicar, só uma dica aqui que a gente aprendeu no Word, né? Como é que eu faço para aplicar aqui no refrigerante de 2 litros? Eu vou ter que voltar lá e fazer a máscara personalizada de novo? Não. Detalhe que as últimas máscaras que você usa sempre ficam gravadas lá. Mas você pode clicar aqui, ó, na unidade. Esse que já está aplicado a unidade. Você vem aqui no pincel de formatação. Clicou aqui no pincel de formatação. E aplica na outra célula que você quer que tenha o mesmo formato. Então a partir de agora também nos refrigerantes aqui, na hora que eu escrever aqui 10, também vai ter 10 unidades. Ou seja, ele copiou a formatação que estava aplicada na célula de cima. Então, ok, nossas unidades aqui estão representadas, os custos também.
Agora vamos à parte mais importante, que são as fórmulas. Chegamos agora nessa parte que pode causar um pouco de medo para alguns, que é a parte das funções. É super tranquilo, não dá para colocar medo em ninguém. As funções têm uma aplicação muito simples, então não dá para se assustar. Então vamos voltar aqui para a barra de fórmulas e vamos lembrar que elas vão ser exibidas aqui por extenso. E nas células vai aparecer só o resultado. Aqui na barra de fórmulas nós temos esses botões que eu não tinha falado ainda. O primeiro deles é para inserir a função. Vou clicar aqui e a gente vai ver que o Excel vai nos listar todas as funções que ele pode trabalhar. Elas podem ser aqui visualizadas por grupo para atender a sua necessidade. Então você tem aqui funções financeiras, de trigonometria, estatística, de lógica. Nós temos funções aqui para atender todas as necessidades. Vamos trabalhar desde a aritmética básica, né, adição, subtração, divisão, multiplicação, até a parte de cálculo, a parte financeira, trabalhar com datas, trabalhar com tempo, você poder estimar valor mínimo, valor máximo, média, lógica de verdadeiro ou falso. Então existem fórmulas para atender dezenas de necessidades. Então deixa eu aproveitar que nós estamos com o assistente aberto aqui e vamos fazer um exemplo. Mas espera aí, deixa eu fechar aqui, colocar aqui que essa função vai ficar aqui no custo total. Ok, então vamos abrir aqui o assistente para inserir a função. Vamos procurar aqui uma função bem trivial, a função de soma, né? Então digitar aqui soma, apenas selecionei aqui uma função aleatória, digitei soma no teclado para ele já ir em cima direto, para não precisar de ficar procurando uma a uma. Então ele já achou aqui a função de soma. O que é que ele fala? Ele vai somar todos os números em um intervalo de células. Então, por exemplo, se eu botar a função soma, abre parênteses, e eu vou especificando nas minhas células, ou até mesmo números, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, e eu vou colocando todos os meus números ou as minhas células. Por exemplo, podia ser C1, ponto e vírgula, C2, ponto e vírgula, C3, e aí sucessivamente. Então vamos dar um OK aqui, vamos dizer que a gente quer usar essa soma. Ele está perguntando aqui com o assistente, qual é a primeira célula que você quer somar? Eu quero somar, vou clicar aqui para selecionar, F7. Vou clicar aqui com o mouse, marquei F7. Vou voltar aqui para o assistentezinho, clicando nesse botão. Qual é o próximo número que eu quero somar? Eu quero somar agora o F8. Qual é o próximo? F9. Qual é o próximo? F10. Tá bom, já botamos aqui 4 células. Aqui embaixo nós temos a função sendo escrita aqui em tempo real. Igual soma, abre parênteses, F7, ponto e vírgula, F8, ponto e vírgula, F9, ponto e vírgula, F10. Ok. Está finalizada aqui essa função, vamos dar um OK aqui. É isso que a gente quer. Então, agora, se a gente começar a escrever aqui, por exemplo, 10, já está somando ali. Já apareceu 10, mas os outros campos, que não tem nada, vai ser 10. Agora, se eu botar aqui 15, já vai aparecer lá 25, porque ele já somou o que estava em F7 com F8, 10 mais 15, 25, 35, 40, ele continua somando. A partir daqui, ó, ele já não vai mais somar, não está mais na nossa fórmula. Você já pode pensar assim, poxa Rodrigo, como é chato, eu tenho que ficar selecionando célula por célula. Existem alguns macetes que a gente vai passar aqui para vocês. Por exemplo, se eu quero determinar um grande intervalo de soma, então eu posso entender, por exemplo, que do F7 até o F19 eu quero fazer soma. O que eu faço? Eu vou selecionar aqui a minha célula que tem o meu total, que é o F20, e aí vocês observam que aqui aparece só o resultado. Aqui na minha barra de fórmulas nós temos a função. Eu vou pegar aqui o F7, que é o primeiro. Deixa eu deletar os outros aqui. Em vez de eu colocar ponto e vírgula, eu vou colocar 2 pontos. E eu vou colocar a última célula que me interessa, no caso F19. E eu vou dar um Enter aqui. Vocês observam que antes de eu dar o Enter aqui, ele já apareceu a seleção aqui mostrando todo o intervalo de soma. Então eu vou dar um Enter, a função está atualizada, lendo todo o intervalo de células sem precisar de ficar digitando uma por uma. Então a partir de agora eu posso botar aqui, ó, 15, 2, 45, 150. E aí eu vou colocar aqui e ele vai fazendo a soma aqui embaixo. Bem, isso aí é o básico, né? Vamos fazer aqui outros exemplos. Vamos colocar aqui embaixo da nossa calculadora, vamos colocar aqui uma multiplicação. Vou pegar aqui o C25 para colocar o multiplicador e colocar aqui 10. No D25 nós vamos colocar aqui o valor que vai ser multiplicado, 10 também, ou seja, 10 vezes 10.
E onde é que vai ficar o resultado? Vai ficar aqui no E25. Como é que é essa função? Simplesmente, toda função começa por igual. Igual, e a gente vai dizer que tipo de operação é essa. Nós poderíamos escrever aqui igual soma, abrir parênteses, e colocar C25. Observe que ele já selecionou ali. A multiplicação ela é representada pelo asterisco. Então, C25 vezes D25. Vou dar um Enter aqui. 10 vezes 10, 100. Está aqui o resultado. Se eu selecionar a célula, lá na minha barra de fórmulas eu vejo a minha função. E aqui na célula eu estou vendo o resultado. Mas como eu falei também, se você der 2 cliques, você pode visualizar a função aqui também. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos fazer aqui agora uma subtração. Então, 50 menos 25. Aí aqui nós vamos escrever o resultado em E26. Vamos dar 2 cliques aqui para escrever a nossa função. Igual. Nós podemos escrever soma, porém, mas para as operações matemáticas nós podemos omitir isso daí. Não necessariamente precisamos estar colocando igual soma. Se operações de aritmética, adição, multiplicação, tração, divisão, a gente não precisa estar escrevendo soma, é opcional. Então, vamos colocar direto aqui a célula. No caso, 50 vai ser o C26, já selecionou, menos D26. Dá um Enter, tá lá, 50 menos 25, 25. Vamos alterar os valores aqui, só para vocês verem que isso aqui vai funcionando em tempo real, né? 42 menos 25, igual a 17. Vamos colocar também aqui a divisão. Então, 100 aqui no C27, no D27. Então vamos colocar aqui o divisor, 4. E aqui no E27 nós vamos colocar a função. Igual C27. O símbolo da divisão é a mesma barra que a gente usa para representar a data. E agora o divisor, D27. Dá um Enter. Então 100 dividido por 4, 25. Essa função aqui, que nós fizemos uma subtração, ela também poderia ser feita uma adição apenas trocando o símbolo de menos pelo sinal de mais. E a gente também já viu que nós podemos fazer soma usando a função por extenso, colocando os valores das células separados por ponto e vírgula, ou colocando intervalo de células, colocando a primeira célula, 2 pontos, a última célula daquela coluna ou daquela linha. Vamos agora dar um Enter para confirmar essa soma, 42 mais 25, 67. Então nós temos aqui o básico, né? Então em cima desse básico que a gente viu aqui, vamos começar a fazer as modificações na calculadora. Vamos deletar isso daqui primeiro. Selecionei, apertar Delete aqui, ok. E vamos fazer as funções da calculadora. Vamos pegar essa outra colinha aqui na planilha, que é para a gente lembrar quais são as proporções para o nosso cálculo. Então só selecionar aqui o que eu quero copiar. Vou dar um Ctrl C. Quando a área fica selecionada e a gente copia, dá um Ctrl C, ou então clica aqui, que é a mesma coisa, ela fica piscando, mostrando que essa área aqui foi copiada. E nós vamos aqui na nossa planilha, que nós estamos fazendo, vamos copiar essa colinha aqui. Ok. O que a gente está observando? Primeiramente, a gente tem proporção para homem, mulher e criança. Então isso vai influenciar no nosso cálculo. Vamos observar aqui. Nós temos aqui as quantidades de itens que vão ser influenciadas pela quantidade de pessoas que venham para o evento. Nós vamos entender que aqui nós temos uma multiplicação, porque quanto mais pessoas vierem, vai aumentar os meus itens. Então, por exemplo, então nós temos aqui a carne, os quilos de carne que vai precisar. Como é que eu represento aqui a quantidade de carne? Vou botar aqui a função. Vamos começar com igual. E aí, nós vamos botar aqui, por exemplo, qual é a célula que representa a quantidade de homem? D3. Então vou botar aqui D3, já sublinhou lá em cima, vezes a quantidade de carne. Se eu botar aqui simplesmente 1, significa dizer que ele vai proporcionalizar para cada homem 1 kg de carne. Vamos dar um Enter aqui só para confirmar. E agora quando eu botar aqui, um homem é 1 kg de carne, 5 homens, 5 kg de carne. Isso não está certo. Segundo a nossa referência aqui, cada homem vai consumir 250 gramas de carne. Então vamos ajustar isso daqui. Vou clicar aqui na nossa barra de fórmula. Então D3 vezes, como é que eu represento 250? Bem, 1 é 1 kg, então vai ser 0,250. Dei um Enter, agora está certo. Um homem, 250 gramas. 2 homens, meio quilo. 4 homens, 1 kg. Só que na conta da carne também entra a mulher e a criança. Como é que a gente vai adicionar isso aí?
Vamos pegar aqui a função e vamos incrementar a mulher e a criança. Só que para a gente fazer essa fórmula ficar certinho, nós temos que lembrar de alguns princípios de matemática, né? A gente tem a ordem correta para executar as operações matemáticas. A gente sabe que, em primeiro lugar se resolve por dentro de parênteses. Em segundo lugar são expoentes, em terceiro lugar multiplicação e divisão, e em quarto lugar somas e subtrações. Isso aí é o básico, né? Então a gente vai ter que arrumar aqui essa função para ela poder processar sem erro. Então vamos entender que a gente teria aqui D3, que é a quantidade de homem, vezes 0,250, mais D4, que são as mulheres, vezes a mulher só come 200 gramas de carne, né? Então vamos dar 0,200 mais D5 vezes o homem, a criança só come 130 gramas, então 0,130. Ok, se a gente der um Enter, essa conta não vai funcionar, ela não vai ser precisa. Então vamos proteger com parênteses aqui para o nosso cálculo, para ele poder primeiro fazer as multiplicações, depois somar o resultado. Primeiramente a gente vai ter um parêntese para toda a função. Depois a gente vai ter aqui outros parênteses para cada multiplicação. Ou seja, ele vai resolver primeiramente o D3 vezes 0,250, depois vai resolver o D4 vezes 0,200, depois o D5 para poder somar esses três itens e apresentar a quantidade de carne. Então vamos dar um Enter aqui agora. Perfeito. Ó. Um homem, 250 gramas de carne. Agora se vier uma mulher para o nosso churrasco, vai aumentar mais 200, né? Vai para 450. Então, vamos ver se vai para 450 agora. 450, perfeito. E se vier mais uma criança, vai aumentar mais 130. Então vai para 580. Agora está certinho. Ou seja, a cada quantidade de homem, mulher ou criança que a gente for aumentando aqui, ele vai calcular a nossa quantidade de carne. Do mesmo jeito, vai se repetir para a linguiça e para o frango. Vou agilizar para a gente fazer mais rápido. Igual. Então tá aqui, ó. Igual. Deixa eu fechar aqui. Então tá aí, né? D3 vezes 100 gramas. D4, que é as mulheres, vezes 0,080 gramas. E D5... Opa, deixa eu fechar o parênteses aqui. D5, que é a criança, multiplicado por 0,050 gramas. Ok? Dá um Enter aqui. E ele já calculou a linguiça também. Detalhe que o frango é a mesma coisa, né? Então vou selecionar aqui, vou na barra de formas, vou copiar essa função, dar um Ctrl C aqui. E aí eu vou ter que apertar ESC no teclado, que é para ele desmanchar essa seleção aqui, senão ele vai pensar que eu quero selecionar outra célula. Vou dar um ESC aqui, vou selecionar do frango agora, e vou dar um Ctrl V para ele colar a mesma função aqui. A gente já tem aqui a parte da carne, do frango e da linguiça pronto. O cálculo da cerveja aqui, a nossa cola diz que são 5 unidades, tanto para o homem quanto para a mulher. Então vamos botar aqui, na cerveja a função vai ser igual, olha o erro de formação da função aqui de propósito. Eu vou colocar aqui, ó, homem D3 mais D4 vezes 5 cervejas, né? Estou dizendo que a função escrita errada de propósito aqui, só para exemplificar. D3, que é o homem, mais D4, teoricamente você pode pensar assim, D3, no momento lá está 1, mais D4, 2, vezes 5, 2 vezes 5, 10. Você pode pensar assim, mas lembrando, existe uma ordem correta para a gente executar a operação. Se eu botar isso daqui, vai dar 6. Ele vai resolver a primeira multiplicação, então vai ser 1 vezes 5, 5, mais 1, 6. Quer ver? Exatamente. Como é que a gente faz para corrigir? Só bota parênteses aqui, ó. Resolva primeiro aqui o D3 mais D4, ou seja, 1 mais 1, 2 vezes 5. Agora está correto. 10 unidades. Bem, o próximo aqui é o refrigerante. A gente vê aqui que a criança ela bebe em torno de 1.500 ml, ou seja, 1,5 litro de refrigerante, enquanto um adulto, porque já está bebendo cerveja, outros líquidos, então ele já bebe bem menos, né? Em torno de 300 ml de refrigerante ainda é computado para ele. E para a mulher ela ainda bebe em torno de 150 ml. Então como é que a gente faz essa conta? Selecionando aqui a célula do refrigerante, né? Igual. Aí vamos botar aqui, primeiramente, quem é a criança? A criança é célula D5. Então está aqui D5 vezes 1,5. Então, teoricamente, isso daqui já daria o resultado do quê? Da quantidade de refrigerante da criança. Ou seja, quantidade de criança vezes 1,5 litro.
né? 1,5, 1.500. Porém, a gente tem que somar a quantidade de refrigerante do homem e da mulher. Como é que a gente faz? Vamos pegar aqui, vamos adicionar aqui o homem. O homem é D3 vezes... O homem só toma 300 ml, então vai ser 0,300. Vamos fechar logo os parênteses para não ter confusão. Aí vamos botar aqui o sinal de mais. Vamos colocar aqui a mulher também. D4, abrir o parênteses da mulher. D4 vezes, mulher bebe 150, né? Então 0,150. Fecha parênteses. Vamos fechar aqui também da criança, só para ficar padronizado. E aí pronto, vou dar um enter aqui. 2 unidades, está lá a nossa quantidade de refrigerante. Aqui entra bem em questão aquela coisa do arredondamento, né? Se eu aumentar aqui a quantidade de casas decimais que a gente viu há pouco tempo, a gente observa a quantidade com mais precisão de refrigerante que vai ser solicitada. Deixa eu botar aqui, por exemplo, 2 homens. Aí já começa a dizer 2,3 litros de refrigerante. Então, poxa, isso não existe, né? 2,3 litros de refrigerante para comprar 2 PET mais uma latinha de refrigerante de 300 ml. Então a gente pode utilizar aqui apenas para um exercício didático. A gente pode colocar uma função de arredondar para cima, que vai funcionar igualzinho essa questão aqui de diminuir as casas decimais, porque é o padrão da aplicação dessas máscaras. Ele vai sempre arredondar para cima. Se a gente diminuir aqui, depois que passa de 0,5, 0,6, ele vai arredondar sempre para cima. Mas aqui 2,3 ele não arredonda para cima ainda. Quer ver? Eu vou diminuir aqui, ó. Ele ainda continua em 2. Ele só vai arredondar para cima depois que ele passar. Ó, vamos aumentar aqui a precisão. Ó, 2,6 ele já arredonda para 3. Mas abaixo disso ele não arredonda. Então vamos colocar aqui uma função para arredondar para cima, apenas para fazer um exercício didático. Começa a função. Na verdade nós vamos colocar uma função de arredondar para cima abraçando esse resultado aqui. Então já existe uma função que serve para arredondar para cima, que vai abraçar essa outra função que tá aí. Como é que é essa função? É do jeito mais óbvio de se imaginar. Depois do igual aqui, toda função começa com igual. Aí você vai colocar aqui arredondar, tá vendo aqui, ó, arredondar para baixo, para cima. Pronto, seleciona aqui a função que você quer, arredondar para cima. E aí tá vendo aqui, ó, aqui tá dizendo aqui, como é que a função arredondar para cima trabalha. Ela vai pegar um número que vai ser arredondado e vai se basear na quantidade de casas decimais que ele vai fazer o arredondamento. Então, teoricamente, tudo isso daqui não é o nosso número? Tudo isso daqui é o nosso número. É esse número aqui que faz a gente calcular a quantidade de refrigerante. Então esse número aqui é o nosso número já a ser arredondado. Deixa eu só botar mais um parêntese aqui agora, ó, porque a função arredondar para cima, ela tem um parêntese dela. E nós temos que informar a quantidade de casas decimais que precisam ser arredondadas. É o nível da precisão do arredondamento. Ou seja, você quer que ela arredonde só uma casa decimal, 2 casas decimais. Se eu botar aqui uma casa decimal, então, por exemplo, ele vai arredondar, vamos imaginar um valor de 1 litro 330 e vai arredondar para 1.400. Se eu botar aqui 0, ele vai entender que qualquer valor quebrado depois da casa decimal deve ser arredondado para cima. Então, qualquer valor 1,230, 1, qualquer coisa, ele vai arredondar sempre para o próximo número, 2. Vamos testar aqui. Exatamente, ó. Então agora aquele número que nós tínhamos aqui de 2,3 passou a ser agora 3. Foi arredondado para cima, graças a essa função aqui. Para calcular a farofa, nós temos 50 gramas de farofa por quilo de carnes, né? Então, à medida que nós vamos atribuindo pessoas aqui para o nosso churrasco, vai aumentando a quantidade de carne. Nós vamos olhar aqui a quantidade de carne que está sendo exibida aqui para calcular a farofa. Então, os campos da carne são D7, D8 e D9, né? Carne, linguiça e frango, respectivamente. Então, vamos colocar aqui. Como é que vai ser a fórmula? Vamos botar aqui igual. Agora nós vamos usar soma. Por quê? Porque nós queremos usar um intervalo de soma. Então nós vamos abrir aqui o parênteses e vamos colocar aqui D7, que é o valor da quantidade de carne. Em vez de a gente colocar ponto e vírgula D8 e ponto e vírgula D9,
Vamos colocar 2 pontos, que é para declarar um intervalo. E vamos colocar a última célula nessa coluna que nos interessa, que no caso é o D9. Então, D9. Então, já selecionou ali o intervalo todo. Vamos fechar aqui o parêntese. Já calculou ali. Então, farofa, 1450. Só que isso aí é uma soma das quantidades de carne. E não é isso que a gente quer. A gente quer calcular em cima dessa quantidade de carne a farofa. Então, vamos dar 2 cliques aqui de novo. Ou, tanto faz, pode ser na barra de fórmula aqui. E a gente vai pegar essa soma aí. Vai botar aqui em vezes depois. Ou seja, a soma de D7 até D9. Vezes quantas gramas de farofa é por quilo de carne? 50 gramas, né? Então, isso aí. Vezes 0,050. Ou seja, nós vamos calcular a soma da quantidade das carnes vezes 0,050, que ou seja, 50 gramas. Dá um enter aqui agora, tá aí. Então nossa farofa, no momento agora, 2 homens, uma mulher e uma criança, só precisaria, na teoria, 75 gramas de farofa. Para calcular o carvão, é quase a mesma coisa, porque o carvão é 2 kg de carvão por cada quilo de carne. Vamos fazer praticamente a mesma forma. Vamos botar aqui igual, soma, aí vamos abrir o parênteses, vamos colocar o intervalo também, D7, 2 pontos, D9. Fecha parênteses, aí nós vamos botar lá a multiplicação já aqui imediatamente. Vezes, a gente já sabe que vai ter uma soma aí da quantidade das carnes, que vai multiplicar por quanto? No caso aqui, para cada quilo de carne, nós precisamos de 2 kg de carvão para assar. Então, vezes 2. Vamos dar um enter agora. Então, teoricamente, para essa quantidade de carne aqui, nós precisaríamos aí de 2,980 de carvão. Poderíamos usar a função do arredondamento também aqui, sem problema. Então nós podemos agora colocar aqui, por exemplo, a Ré. Vamos escolher aqui arredondar para cima. 2 cliques aqui. Vamos proteger aqui esse resultado dentro de um parênteses. Protegemos esse resultado aí, que é a soma da quantidade de carne multiplicado por 2, que é para dar a quantidade de carvão. Só que isso daí vai ser o nosso número a ser arredondado. Nós protegemos esse número no parêntese. Vamos colocar aqui o ponto e vírgula, que é o que a fórmula arredondar para cima pede para poder declarar o próximo parâmetro. E vamos colocar a quantidade de casas decimais que nós queremos que faça o arredondamento. No nosso caso, a gente vai querer 0, né? Ou seja, nós não queremos nenhum arredondamento a nível de casa decimal. Qualquer valor quebrado a gente quer que arredonde logo para cima. Pronto, vamos fechar aqui o parêntese da fórmula, arredondar para cima, e vamos dar um enter aqui, pronto, tá lá. Então agora, qualquer valor quebrado de carvão, ele vai arredondar para cima. Agora vamos calcular aqui os guardanapos, copos, garfos e facas, prato descartável, que vai ser praticamente a mesma fórmula, que é baseada na quantidade de pessoas. Então vamos pegar logo aqui a soma da quantidade de pessoas, igual, soma, abre parênteses, D3, 2 pontos, D5, fecha, multiplicado por... Bem, os guardanapos são, em média, 10 folhas de guardanapo por pessoa. Então nós vamos botar aqui vezes 10, ou seja, a quantidade de pessoas, vezes 10 guardanapos por pessoa. Já temos aí 40 guardanapos, que é exatamente 4 pessoas. Os copos descartáveis. Vamos pegar aqui a fórmula, para não perder tempo. Vou dar um Ctrl C aqui, dar um ESC. Eu vou vir na outra célula, Ctrl V. Já vou aproveitar aqui nos garfos também, vou dar um Ctrl V. Aqui nos pratos também vou dar um Ctrl V. E agora eu vou consertar aqui. Os copos são 5 copos por pessoa. Então vamos, em vez de ser 10, vamos colocar aqui 5. Então aí nós temos 20 copos descartáveis. Os garfos e facas, eles falam em 20% a mais da quantidade de convidados. Nós podemos fazer essa conta de percentual de mais de uma forma. Por exemplo, podemos fazer simplesmente multiplicando por 1,2. A soma da quantidade de pessoas vezes 1,2. Isso daí seria equivalente a 20% acima da quantidade de pessoas. Se eu botasse só 1, seria apenas a quantidade de pessoas. Mas na hora que eu boto vezes 1,2, então, ou seja, eu estou multiplicando com 20% a mais. Dá um enter aqui. Pratos descartáveis também é 20%. Então 1,2 também. O sal grosso é 20 gramas por quilo de carne. Então vamos abrir aqui, né? Igual, soma, abre parênteses. Vamos colocar aqui as carnes. D7, 2 pontos, D9, fecha parênteses, vezes 0,020. 20 gramas de sal por cada quilo de carne. Então, ou seja, nós temos a soma das carnes multiplicando por 20 gramas. No momento aí, precisaria só de 30 gramas de carne, né? E agora também tem a parte do clube com piscina, né? Vocês já estão entendendo que essa coluna aqui ela vai ser utilizada para pegar essas quantidades e vai multiplicar pelo custo de cada produto para mostrar aqui na coluna de custo por item. Porém, o clube com piscina, a gente vai ter um custo para contratar esse clube. E só compensa contratar esse clube quando a gente começar a vender isso daqui.
Então, ou seja, a gente tem um evento que vai acontecer daqui a 2 meses. A partir do momento que a gente começar a vender, que tiver sido vendido o primeiro ticket, por exemplo, então vocês podem entrar em contato com o clube para alugar o espaço. Como é que a gente vai fazer para representar isso daqui? O aluguel aqui ou é 1 ou é 0, né? Então, ou seja, ou vocês alugam ou não alugam. Ou seja, ou ele vai ter um valor aqui de 0, que não é para contratar, ou vai ter um valor de 1, que é para contratar, que vai ser multiplicado pelo esse custo unitário aqui, que é o valor da contratação. Geralmente aí custa em torno de 300, 400 reais, depende do local, né? Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Como é que a gente vai usar isso daqui? A gente vai ter que fazer um se, a gente vai ter que usar aqui uma função de se, uma função de checagem, que essa função ela retorna verdadeiro ou falso quando tal condição for atendida. Vou começar a brincar com ela aqui. Vamos botar aqui igual se. É assim que a gente vai abrir essa função condicional, que ela vai fazer essa análise de verdadeiro ou falso. Ela vai analisar o quê? Ela vai avaliar se já tem algum ticket vendido, né? Ou seja, você já vendeu algum ingresso para esse churrasco para homem, para mulher ou para criança. Então vamos botar aqui se, abre parênteses. Aí vamos colocar aqui o teste lógico da função. O que é que ele vai testar? Para poder ter um resultado de verdadeiro ou falso. Por exemplo, ele vai testar se já vendeu ingresso para homens. Então, por exemplo, D3 é maior, vocês podem assumir aqui um teste lógico agora que pode ser maior, menor ou igual, por exemplo. É um dos tipos de teste que nós podemos fazer. Então nós podemos colocar aqui D3 é maior do que 0. Se for maior do que 0, ponto e vírgula, e você vai ter um valor para verdadeiro. Qual é o valor para verdadeiro? 1. Ou seja, lá no clube com piscina vai aparecer 1, se a gente tiver vendido para algum homem. E se não tiver vendido, aí você bota aqui um ponto e vírgula, que é o valor para falso. 0. Fecha parênteses. Então, essa é a função com se, é um teste lógico, né? Então, se a gente pegar aqui no homem agora, está em 0, a gente escrever aqui, vendi, sei lá, 4 ingressos. 4 ingressos é maior do que 0. Então, na hora que eu der o enter aqui, para confirmar, o clube com piscina agora está com 1. Que isso daqui é o quê? É o valor para verdadeiro. Se a gente olhar aqui na barra de fórmula, o se ele admitiu um valor para verdadeiro e um valor para falso. Ou seja, toda vez que o número de D3 for maior do que 0, ele vai colocar o valor verdadeiro, que é 1. Quando não for, ele vai colocar o valor para falso, que é 0. Beleza. Onde é que está o problema? O problema é que a função se ela não permite que nós façamos múltiplos testes lógicos. Como assim? Eu preciso testar também se eu vendi um ingresso para homem, para mulher ou para criança, para poder dar a carta branca para contratar o clube. E esse teste aqui, ele só está testando o homem. Então, se eu vender, sei lá, for um churrasco só para mulheres, aí ele não vai aparecer lá na minha conta a contratação do clube com piscina. Para poder fazer múltiplos testes dentro do se, nós vamos ter que usar outra função, ou seja, nós vamos ter que colocar uma função de múltiplos testes lógicos dentro do se. Que função é essa? É uma função chamada ou. Vou dar aqui um espaçozinho só para ficar mais legível. Então vamos pegar aqui, ó, se, aí aqui não é o teste lógico, esse primeiro valor aqui na função não é o teste lógico. Então quem é que vai me reportar esse resultado do teste lógico? Porque um teste lógico ele tem apenas uma função, dizer se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Então nós vamos usar outra função que vai dar esse resultado, que vai dizer se aquilo é verdadeiro ou é falso, para poder o se escrever 1 ou 0. Qual é a função que nós vamos utilizar? O ou. O ou permite que nós façamos múltiplos testes lógicos. Então nós vamos abrir aqui um parênteses para o ou. Vamos aproveitar esse D3 que está digitado aqui dentro. Vamos fechar aqui, ó, o ou com o D3. Só que agora vamos aproveitar que o ou permite múltiplos testes lógicos. A gente já está vendo até ajuda aqui embaixo, ó. Ou. Aí pode ser aqui, ó, teste lógico 1, teste lógico 2, teste lógico 3. Então nós podemos testar várias coisas. Então D3 é maior que 0. Se for maior que 0, ele vai retornar verdadeiro. Se for menor, ele retorna falso. Mas ele também continua testando. D4, que é a mulher, é maior que 0? Se for, ele retorna verdadeiro. Se não, ele retorna falso. Vamos colocar outro teste. E D5 é maior que 0? Mesma coisa. Qualquer um desses três que retornar um valor maior do que 0, o ou vai dizer que é verdadeiro. Na hora que ele disser que é verdadeiro, ele pega esse resultado e joga para o se. Perfeito. Então nós estamos aqui com o teste lógico do ou dentro do se. Vamos fechar, vamos aqui só arrumar um pouquinho e vamos agora dar um enter para confirmar. E agora nós temos aqui o nosso se com o ou dentro dele. Vamos testar aqui agora. Está tudo zerado aqui. O nosso clube com piscina não tem contratação. Vamos colocar aqui. Teve uma venda de um ingresso de uma criança. Opa, o clube com piscina processou. Vamos tirar aqui. Voltou para 0.
Mulher, vender um ingresso para mulher. Dá um enter aqui, opa, processou o clube com piscina para mulher. Vamos tirar aqui, e para o homem, também a mesma coisa. Então, ou seja, o nosso teste lógico aqui, o se, ele faz um teste lógico e traz um resultado para verdadeiro ou falso. E o ou está nos permitindo que nós possamos testar várias coisas para dar esse resultado para o se. Ou seja, tem uma função ajudando a outra aí. O próximo passo aqui agora seria multiplicarmos as nossas quantidades vezes o custo unitário que cada produto vai ter, que nós vamos ter que pesquisar para ele poder apontar o custo total por item. E depois a gente poder somar todos esses custos para encontrar o valor total da nossa operação. Como eu já tinha preenchido isso daqui, eu tenho uma colinha, deixa eu colocar aqui para a gente não perder tempo. Então eu já tenho aqui alguns valores de carne, de preços estimados em unidade, de descartáveis. Então a gente já tem aqui uma estimativa do custo unitário desses itens que nós vamos utilizar como modelo. Bem, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos apenas calcular, por exemplo, a quantidade versus o custo unitário para a gente ter custo por item. Ou seja, quanto cada item vai representar no nosso orçamento. Como é que a gente vai fazer essa função? Nós vamos multiplicar aqui, né? Ou seja, a quantidade vezes o custo unitário. Então, basicamente, igual. Vamos pegar aqui a carne. A quantidade de carne é D7 vezes E7. Então, vamos dar um Enter. Então, a gente já sabe que 250 gramas de carne vai custar 4,50. Tecnicamente, nós temos que sair preenchendo essa mesma coisa em todas as outras linhas. Só que o Excel nos ajuda nesse preenchimento de fórmulas que são sequenciais, ou seja, se eu tenho uma fórmula que vai se repetir linha após linha, apenas atualizando a próxima linha da sequência, preste atenção. Nós temos aqui, nessa célula que já está com a fórmula preenchida, tá vendo essa caixinha aqui, ó, essa caixinha verde aqui embaixo? Essa caixinha verde ela serve para que a gente copie sequencialmente essa função aplicando nas próximas linhas. Então, ou seja, o próprio Excel vai preencher a função apenas atualizando os novos números de linha. Que vamos descer aqui até a última linha, que é o clube com piscina. E aí, magicamente, nós temos todas as fórmulas replicadas e com as linhas atualizadas. Aqui embaixo nós temos o custo total. O custo total, obviamente, seria a soma de todos esses itens do nosso churrasco. É uma soma simples, né? A gente pode abrir aqui, nós podemos abrir a função e digitar igual soma e botar um intervalo de células. Mas como eu falei, o Excel tem algumas coisas para nos ajudar com essas operações mais básicas. Por exemplo, nós temos aqui na guia inicial, no grupo edição, a gente tem aqui uma ferramenta chamada autossoma. Então, basta eu clicar aqui em autossoma e ele já está até observando aqui, ó, automaticamente as linhas que poderiam me interessar. Eu posso até modificar, clicando e arrastando essa área de seleção para que ele amplie esse cálculo. Então, só basta dar um Enter aqui, ó, e já está resolvido o meu custo total. Não precisei digitar nada, apenas utilizei o botão da autossoma. Para a gente continuar preenchendo aqui os campos matemáticos, para a gente continuar preenchendo aqui a contabilidade, vamos voltar aqui em cima da planilha, onde a gente tem o custo por gênero, que é para a gente entender o nosso custo por cada grupo e depois calcular o lucro individual baseado em cada grupo. Assim a gente vai conseguir separar quanto que cada grupo gasta no nosso evento, possibilitando que vocês possam vender as senhas com preços separados. De um modo geral, a função que nós vamos aplicar aqui é uma função que ficou grande. Eu já estou com ela pronta aqui, eu vou apenas copiar e vou comentar com vocês. Aqui, uma função normal, né? E aqui nós temos o nosso cálculo, né? É o nosso primeiro item, que é a carne. 0,250 vezes E7, ou seja, 0,250 não é o que o homem gasta de carne, vezes E7. Quem é E7? É o valor que a gente botar aqui nessa célula. Depois, 0,100 vezes E8, que é a questão da linguiça, como 100 gramas. Mais 0,100 vezes E9, que é a questão do frango. 5 vezes E10, que é o homem que gasta 5 latas de cerveja, né? Então, o valor que vem é 10, ele vai multiplicar. E depois ele vai somando aqui item com item, né? 0,3 de 1,5 litro, que é a nossa média. 0,3 de 1,5 litro. Aí depois ele divide aqui por 2, que é a questão do refrigerante de 2 litros, que ele tem que arredondar aqui. E multiplica por E11, que é o preço do refrigerante de 2 litros. E assim a gente vai sucessivamente aqui com os cálculos individuais para alcançar o valor de cada produto só do homem. E se vocês prestarem atenção, o que muda do homem, da mulher e da criança é basicamente esse começo aqui, que é a questão das carnes, que as quantidades mudam. Depois, a questão da cerveja, que é claro,
A criança não toma, não tem esse cálculo da cerveja aqui para a criança. E a questão do refrigerante, obviamente, que a criança ela bebe mais refrigerante. Então, essa aqui é a função, pessoal. É apenas uma soma recursiva de tudo aquilo que a gente já fez até agora aqui, aninhado em uma única conta. Por isso que ficou essa tirona grande de várias multiplicações com a soma, ou seja, multiplica isso daqui por isso para encontrar o valor individual e vai somando essas multiplicaçõezinhas. Vou dar um OK aqui, pronto. Então, teoricamente, como eu falei, ó, tem uma pessoa, o custo por gênero agora está em R$378. Por quê? Por conta da piscina. Ou seja, R$350 é só o custo da piscina que está nas costas só dessa pessoa aqui. Mas se eu botar aqui que vai vir 80 pessoas, 80 homens, olha o nosso custo. Automaticamente ele já vai cair aqui para R$32. Por quê? Porque esses custos mais altos eles já estão sendo diluídos para essas 80 pessoas. Vou botar logo aqui a fórmula também para as mulheres. Só quero pontuar aqui com vocês um detalhe aqui. É interessante que esses valores aqui de custo nós coloquemos eles dentro de uma condicional. Então, por que é interessante a gente colocar essa função dentro de uma condicional? Se a gente observar aqui, nós temos aqui várias operações de divisão. Em alguns momentos nós estamos dividindo o valor que está sendo representado em D1, em D3, o valor que está sendo representado em D3, ele às vezes está sendo dividido por outros valores. E se esse valor D3 for zero? A gente sabe que não existe divisão por zero. E divisão por zero vai gerar erro na nossa planilha. Por exemplo, se eu botar aqui um zero agora, ó, nós temos um erro de divisão por zero. E isso daqui não é legal ficar aparecendo na sua planilha. Então, como é que você faz para corrigir isso? Simplesmente você envolve a sua função dentro de uma condicional que ele testa. Ele só faça a conta se o valor for maior do que zero. Depois de parênteses a gente bota aqui, né, o se. Vamos abrir aqui o parênteses aqui da nossa função de teste. Lá no final, vamos fechar o parênteses. Aqui a gente sabe que nós temos o teste lógico. Então, o que é o teste lógico? D3 é maior que zero. Se ele for maior do que zero, vamos botar aqui o ponto e vírgula para separar o teste lógico do valor de verdadeiro. Ele execute a nossa função que calcula o valor do custo do homem. Se não, vou colocar aqui depois aqui, né, ó. Depois aqui do teste da funçãozinha que soma, coloca aqui o ponto e vírgula e vai colocar o valor de falso. Qual seria o valor de falso? Zero. Ou seja, não mostre o erro. Coloque um zero aí. Ou seja, se a pessoa não tem homem participando, então represente com um zero. Simplesmente, mas não mostre um erro, né? Se a gente for aqui, não tem homem participando, ele não tem erro. Tem homem participando, ele faz a conta. Depois aqui na sequência nós temos o custo por gênero mais o lucro. Vou colocar aqui agora mais gente, vamos colocar 10 homens, 50 mulheres, 20 crianças. Então, todos os cálculos aqui agora, ó, estão envolvidos aqui agora para fazer a soma do custo por gênero. Vamos ver aqui o custo mais o lucro, né? Ou seja, aqui embaixo nós temos um campo de lucro aplicado. Vou botar aqui um valor hipotético de, sei lá, 20%, né? Seria o valor que a gente iria envolver aqui para gerar o lucro para o churrasco. Então vamos pegar esse valor aqui do custo por gênero e vamos adicionar o lucro. Como é que a gente faz isso? Funçãozinha aqui igual o valor por gênero, né? No caso aqui é 3 vezes o nosso valor que vai ser o percentual, D23. Por que D23? Também é o valor da célula que tem o nosso percentual, ou seja, o valor que a gente botar aqui, ele vai calcular. E a gente coloca o sinalzinho do percentual. Teoricamente, agora com os valores que estão configurados aqui, seria a mesma coisa da gente estar dizendo assim, 20% de R$ 31,95. Só que para a gente ter esse valor somado, vamos colocar aqui dentro de parênteses e vamos somar depois com E3 de novo. Ou seja, me calcule 20% de E3 e depois some com E3. Ou seja, eu vou pegar, adicionar 20% de E3 com E3. Tecnicamente é isso, tá aqui. R$ 31,95 sem o lucro, R$ 38,35 com o lucro. Aqui é a mesma coisa, os de baixo são a mesma coisa. Eu vou apenas copiar aqui, a função já está pronta. Vou dar um Ctrl V aqui e um Ctrl V aqui e corrigir aqui a célula, que agora não é mais E3, é E4 e aqui é E5. Então pronto, nós temos aqui o nosso custo mais lucro por gênero individual, para que vocês possam vender o ingresso
baseado no custo que cada indivíduo representa dentro da operação. Querem vender só para criança? Vocês podem cobrar um valor diferente. Pode cobrar um valor diferente só para a mulher. Pode cobrar um valor diferente para o homem. Ou então, nós podemos fazer a conta de um modo geral. Que é o que eu quero mostrar aqui embaixo. Que é o valor de venda médio com lucro. Como assim o valor de venda médio? Vamos pegar a quantidade de pessoas total e vamos dividir pelo custo e botar o lucro. Então, ou seja, vamos fazer um preço de ingresso genérico para qualquer pessoa igual F20 dividido por soma. Vou colocar aqui a função de soma para a gente não digitar tanto, D3 até D5, ou para a gente ilustrar melhor, tanto faz. Então, ou seja, a gente vai dividir aqui o custo pela quantidade de pessoas que vão estar no evento, multiplicado por quem? Pelo nosso lucro, vezes D23, é onde está a célula que a gente coloca o nosso percentual, e a gente tem que colocar aqui o sinal de %, depois, né? Esse trechinho de código está dizendo o quê? Que ele divida o custo pela quantidade de pessoas e multiplica pelo percentual. Então ele vai encontrar o valor médio e vai multiplicar por 20%. Então, ou seja, vai dar 20% daquele valor médio, certo? Só que a gente só vai ter 20% do valor médio. Então, para resolver isso daí, o que a gente faz? Vamos pegar esse valor, vamos proteger aqui ele, e aí vamos adicionar ao cálculo de novo aqui, ó. Ou seja, apenas o trecho do código que encontra o valor médio. Então, ou seja, na primeira parte a gente está descobrindo 20% do valor médio e está adicionando ele ao valor médio. Ou seja, a gente pegar o valor médio e adicionar 20% e vamos comunicar qual é esse valor. Então, o total arrecadado seria o quê? Seria a quantidade de pessoas, vamos botar aqui igual, vou colocar aqui a soma, D3 até D5, ou seja, vamos somar D3 até D5, vezes esse valor médio que a gente acabou de calcular agora, F21. O total arrecadado seria 2.680. E o lucro líquido, óbvio, seria o total arrecadado menos o custo, né? Então você colocaria aí igual F22 menos F20, um menos o outro. Você teria aí 446,68 de lucro líquido. Nós temos ainda esse campo aqui, ó, objetivo do lucro. Vamos colocar aqui ilustrativamente o valor de R$500. Teoricamente, isso aqui serve apenas como planejamento quando você está imaginando a ação. Então, o objetivo do lucro é R$500. Vocês estão com lucro aqui de 400. Apenas para a gente exemplificar algumas outras funções do Excel, eu vou mostrar para vocês a questão da formatação condicional, que é onde a gente vai apresentar aqui uma mudança de cores aqui, baseado em um resultado, se foi alcançado ou não. Então vamos marcar aqui a célula que vai ter a cor modificada, vamos aqui em formatação condicional, realçar regras das células, e vamos marcar aqui a opção menor que. A gente tem a maior que e menor que, ou seja, qual é o comportamento que você quer aplicar. Quando seja menor que um valor específico, por exemplo, ou quando for maior que um valor específico. Vamos trabalhar primeiro com menor, ou seja, se não alcançar a nossa meta, né, a nossa meta que nós especificamos em R$500, mude a formatação, então menor que, né? Selecionamos aqui. Nessa primeira caixa aqui nós temos a célula que ele vai usar como comparação. Então, formatar as células que são menores que. Ele tem aqui uma sugestão de valor 446. Poderia ser por extenso, mas nós vamos pegar o valor direto na célula. Então a gente clica aqui, ó, nesse botãozinho. Aí vamos aqui no mouse e escolhemos aqui a célula que vai ter o valor base. Marcamos aqui, ele já escolheu aqui a célula D22. A gente clica nesse botãozinho aqui para expandir de novo a caixa. Ele pergunta ainda, você quer formatar com que cor? Se for menor do que o valor que está lá, aí já tem a sugestão aqui, em vermelho escuro. Vamos deixar essa aqui mesmo, ok. Pronto, está aplicada a nossa formatação. Se você quiser testar, você pode diminuir aqui. Ah, a meta não era 400 não, rapaz. A meta não era 500 não, a meta era 400. Opa, quando a meta é 400, a gente alcançou 446, então já não está mais vermelhinho. Mas se a meta for mais alta, né? Não, a meta não é isso não, a meta é R$1.000. Isso é o que a gente está buscando. Então ele só vai mudar aqui depois que você superar os R$1.000. E aí você começa a brincar, né? Vender mais ingresso. Ah, vamos chamar mais pessoas. Chama mais pessoas. Colocamos aqui 80, 50, 20. Ainda não estamos alcançando. Já chamamos aqui 150 pessoas, ainda não alcançamos nosso objetivo. A margem de lucro está baixa, né? Você pode trabalhar com a margem de lucro melhor.
Então, por exemplo, vamos melhorar essa margem de lucro aqui. Vou botar essa margem de lucro para 35%. Na hora que você botar a margem de lucro para 35%, obviamente, você vai vender o ingresso com preço mais alto. O lucro vai aumentar, o ingresso vai ter um custo mais alto. O lucro líquido final também aumentou consideravelmente. Não estava atingindo nem 1.000, agora já foi para 1.492. Então aqui alguns exemplos. Nós poderíamos também colocar uma segunda formatação aqui, que depois que superasse 1.000, ele mostrasse em verde, por exemplo. Bota aqui formatação condicional, realçar a regra, maior que. Aí você pode selecionar aqui novamente a célula que vai servir como base, a D22 de novo. Expandir aqui a caixinha de novo. E vamos mostrar aqui agora como que? Verde e texto verde escuro. Ou seja, é uma comemoração, né? Então o resultado está verde. E aí é só dar OK. Então, observa aqui, ó, que agora a célula ela tem dois comportamentos. Ela pode ficar vermelha, pode ficar verde. Quando a gente superou aqui o nosso resultado, ela ficou vermelha. Mas se eu baixar aqui os nossos números de propósito de novo, não alcançou os 1.000, ela já passa a ficar vermelhinha de novo. Vamos falar agora sobre bloqueio de células e proteção da planilha. Tem como objetivo o quê? Proteger o seu trabalho, evitar que alguém intencionalmente ou acidentalmente altere as fórmulas que você fez. Então, primeiro passo é entender que todas as células do Excel, elas por padrão, vêm marcadas como pré-bloqueadas. Basta apenas utilizar o botão de proteger para que esse bloqueio seja ativo. Quando a gente bloqueia uma célula, quando a gente bloqueia um conteúdo, a gente perde o acesso a ele. Por exemplo, agora nós podemos editar. Vamos usar aqui o botão de proteção para exemplificar isso. Eu vou clicar aqui em revisão e nós temos aqui esse botão proteger planilha. Na hora que a gente clica aqui, nós temos um conjunto de opções que nós podemos ativar ou desativar. Vamos desmarcar isso daqui, ó. Selecionar células bloqueadas. Vamos desmarcar essa opção, impedindo que as pessoas possam selecionar qualquer célula que seja do tipo bloqueada. A gente pode arbitrar aqui uma senha também, para que a pessoa que souber dessa senha possa entrar no modo de edição novamente. Vamos definir aqui uma senha 123. Então, OK. Ele vai pedir para confirmar. A partir desse momento, a gente observa que com o mouse aqui eu tento clicar e eu não consigo selecionar nada. Não consigo selecionar nenhuma linha, nenhuma célula. Por quê? Porque as células elas estão bloqueadas. Então, eu vou clicar aqui, ó, novamente no menu revisão. Aí tem desproteger. Ele vai pedir a senha. Quem tiver essa senha vai poder usar para reverter a situação. Como vocês viram, não tem muito sentido você bloquear a planilha toda, porque se eu bloquear a planilha toda, eu não vou conseguir usar. Porém, nessa planilha da gente aqui, nós temos 5 campos que eu quero que as pessoas alterem, que é o campo objetivo de lucro, lucro aplicado e os homens, mulheres e crianças, nós temos que colocar as quantidades. Vamos selecionar esse pessoal aqui. A gente pode fazer com Ctrl, né? Segura Ctrl e vai marcando aqui. Marcamos esses 3, depois marcamos esses 2. Aí em cima dessas células que estão selecionadas, vamos clicar com o botão direito. Vamos aqui em formatar células. Nessa guia proteção, se ela não tiver marcada, você vai aqui na guia proteção e bota aqui, ó, e desativa o botão bloqueadas. Ou seja, essas células que estão selecionadas, elas não vão estar mais bloqueadas. Como eu falei, o comportamento do Excel padrão é que todas as células vêm com esse comportamento bloqueado ativo. Por exemplo, vou selecionar aqui uma célula aleatória e ela está marcada como bloqueada. Só que esses bloqueios só surtem efeito quando a gente ativa a proteção da planilha. Vamos clicar novamente lá na aba revisão. No grupo alterações a gente tem lá o botão proteger planilha. Vamos marcar e aí vamos deixar exatamente agora nessa situação aqui. Está tudo desmarcado. A única opção que vai estar ativa é o que? Selecionar células desbloqueadas. Como nós deixamos aqui aquelas 5 células desbloqueadas, elas vão ser as únicas acessíveis. Então vamos deixar essa opção aqui que já está marcada. Se essa aqui tiver selecionar células bloqueadas, estiver ativa, você pode desmarcar para que a pessoa não consiga nem clicar na célula. E você pode definir uma senha. Tá aqui 1, 2, 3 de novo. Confirmar, OK. Mais uma vez, ó, tá tudo bloqueado aqui na minha planilha. Eu não consigo mais alterar. Porém, aqui agora, ó, nos campos que eu desbloqueei, eu desmarquei na opção de formatar célula e eu fui lá e desativei a opção bloquear, fez com que a gente agora possa editar só esses campos. Então nós podemos definir aqui as pessoas que vão participar do nosso churrasco e entregar essa planilha na mão de alguma pessoa sem ter perigo dela
fazer alterações que eu não queira, por exemplo, mexer nas fórmulas. Inclusive, nós poderíamos ter deixado bloqueado aqui a questão do lucro também e do objetivo para evitar que a pessoa mexesse nesses dois campos aqui também. Mas esse é um exemplo que eu queria dar. Então é importante vocês saberem que tem esse recurso para bloquear, para proteger o trabalho de vocês. Vou desproteger aqui a planilha agora, para a gente partir para o próximo exemplo, que é inserção de gráficos. Vamos colocar aqui dois gráficos bem simples, como aquele exemplo, onde no primeiro gráfico nós vamos inserir um modelo para mostrar qual é o ranking do gênero mais vendido. Então, por exemplo, nós vamos pegar aqui os gêneros, vamos selecionar junto com o total participantes. Então, vamos selecionar aqui, ó, as três linhas, homem, mulher e criança, e os totais. Com esses valores selecionados aqui, nós podemos ir agora no menu inserir, e aqui no grupo gráficos, nós temos vários tipos de gráficos que nós podemos optar. Gráficos em barra, gráficos em pizza. Nós temos alguns modelos aqui que nós podemos escolher. Inclusive tem esse botão aqui, gráficos recomendados, que é tipo assim, é uma opção rápida que você clica e ele já gera para você automaticamente. Mas vamos escolher o gráfico, vamos clicar aqui, ó. Vamos botar gráfico em barra e vamos escolher aqui entre os tipos de gráfico que nós queremos. Vamos pegar esse gráfico 3D aqui. Não, vamos pegar um gráfico 2D. Esse daqui tá bom. O gráfico já foi gerado baseado nos dados da nossa seleção, ou seja, ele criou uma série automaticamente, onde nessa série ele já coletou os dados para os grupos com os valores. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó, nas bordas dele, e vamos clicar, segurar e arrastar aqui para baixo para que nós possamos posicionar. Essas alças permitem que façamos redimensionamento. Vocês podem redimensionar à vontade. Os elementos do gráfico podem ser clicados e mudados. Por exemplo, posso alterar o padrão de cores aqui. Eu gostaria que o homem fosse azul, a mulher fosse rosa. Você pode selecionar aqui a barra da mulher, vir aqui em formatar, tem aqui preenchimento da forma, e você escolhe aqui, por exemplo, o padrão de cor. Deixa eu botar aqui mais preenchimentos, escolher aqui um tom de rosa. Pronto. Crianças aqui, a gente pode colocar outra cor também para mudar. Vamos botar aqui verde. Ok. O título do gráfico, que seria a série, vamos dizer assim, você pode alterar e escrever o nome que representa esse gráfico, como por exemplo, gênero mais vendido. Então nós temos aqui o nosso primeiro gráfico, que é gerado automaticamente a partir das informações que nós passamos. É tanto que se nós pegarmos aqui agora, onde as crianças têm mais número de vendas, vamos modificar aqui para que seja as mulheres. Vamos botar aqui mulheres com 80 ingressos vendidos. Dá um enter aqui. Olha só, o gráfico já foi atualizado automaticamente. Então é bem interessante esse conceito, é bem interessante esse modelo de gráfico, e ele mantém as informações sempre atualizadas. Vamos colocar mais um gráfico aqui. Vamos botar mais um gráfico, vamos escolher aqui outros dados. Vamos gerar um gráfico que mostra quais são os itens que estão pesando mais no nosso orçamento. Então vamos selecionar aqui a coluna dos itens, para aparecer no gráfico, né? Os nomes dos itens. Aí com o Ctrl selecionado aqui, nós vamos marcar os valores. Vamos selecionar aqui a coluna dos valores. Então pronto, nós temos já aqui as informações que nós queremos. Podemos vir aqui em inserir e vamos escolher agora outro modelo de gráfico. Vamos escolher, por exemplo, gráfico em pizza. Nós temos aqui alguns modelos de gráfico em pizza. Vamos pegar aqui o mais trivial. Esse gráfico já foi gerado automaticamente. Vamos clicar aqui na borda, vamos arrastar e posicionar ele também. Vou colocar ele aqui embaixo, vamos redimensionar ele também. Observe que os elementos aqui eles já são recalculados automaticamente também. E você também pode fazer alterações nos elementos do gráfico. Inclusive você pode destacar alguns. Vamos dizer que a cerveja aqui, por exemplo, ela aqui está representando quase 50% do custo do nosso orçamento. Se você quiser, você pode destacar os elementos do gráfico aqui para poder fazer alguma observação. Então, por exemplo, aqui nós temos exemplos simples de como inserir um gráfico nas suas planilhas de Excel. Por último, agora vamos fazer as cópias das planilhas para que a gente possa ter uma planilha para cada evento. Então vamos pegar essa planilha 1 aqui, vamos renomear ela. Clica com o botão direito em cima, renomear, escreve aqui churrasco 1, dá um enter aqui, clicar com o botão direito agora. Aí vamos aqui, ó, mover ou copiar. Marca aqui a opção criar uma cópia, depois novamente criar uma cópia, botão direito mais uma vez, mover ou copiar,
criar uma cópia. Ok. Vamos renomear agora novamente, só para corrigir aqui. Vamos virar 4. Essa aqui para churrasco 3. E essa aqui para churrasco. Vou arrastar aqui também para o lado aqui, só para a gente colocar na sequência. Ok, então nós observamos que temos 3 planilhas diferentes que têm cópia do mesmo conteúdo. Então a gente multiplicou o conteúdo, né? Então a gente não precisa de refazer tudo do zero. A gente pode copiar as planilhas. Vamos criar aqui uma planilha também no final. Vamos arrastar aqui para o fim. Vamos renomear ela aqui. Vamos colocar aqui relatório. E essa planilha aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, vamos selecionar aqui 1, 2, 3, 4, 5 células. Vamos botar aqui relatório dos churrascos. E aqui a gente vai colocar aqui total, apenas para exercitar. Total do arrecadado, né? Então vamos selecionar aqui. Deixa eu botar esse nome aqui, total centralizado. Vamos botar aqui uma corzinha também para obedecer o mesmo padrão que a gente já vinha trabalhando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor. Ok, vamos colocar aqui uma cor na fonte branca. Perfeito, vamos mesclar essas células aqui também, que é para a gente escrever aqui o título de cada churrasco. Agora vamos selecionar aqui e vamos aplicar as bordas em grade, né? Todas as bordas aqui. Bom, primeiro o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós podemos trabalhar um relacionamento entre planilhas. Eu posso pegar uma informação de outra planilha e trazer para essa daqui e vice-versa. Por exemplo, eu posso ir aqui na planilha 1, que é essa churrasco 1, e trazer o nome do churrasco. Vamos dizer que cada churrasco tivesse um nome específico com a data para ele, né? Vamos dizer que fosse churrasco do Clube X no dia tal. Então esse nome estaria representado aqui onde tem churrasco dia XXX. Essa célula aqui, quando nós clicamos aqui, a gente já consegue ver essa célula que está mesclada. Quem ficou como célula responsável pela essa mescla foi a célula B2. Então, ou seja, esse texto aqui está contido em B2. Então vamos aqui em relatório, vamos colocar aqui ó, igual, vamos colocar o nome da planilha, churrasco 1. Aí nós vamos botar aqui ponto de exclamação e a célula que nós queremos ir buscar o dado, B2. Ou seja, esse nome aqui ele foi buscar lá na outra planilha, churrasco 1. E vamos pegar o resultado financeiro também, que está aqui na coluna, está aqui na célula F23. Vamos fazer a mesma coisa, vamos trazer o resultado aqui igual churrasco 1 exclamação F23. Já pegamos também o resultado financeiro desse churrasco. Vamos repetir aqui com as outras planilhas também. Como é tudo igual, agora eu vou trocar só as planilhas. Vamos aqui na planilha 2, essa aqui é na planilha 3, porque é na mesma célula, né? Na mesma B2 de cada planilha. E aqui é na churrasco 4. Então 4, 3, 2, 1. E aqui também é a mesma coisa, né? Vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui. E vou alterar só as planilhas. Essa aqui vai ser a churrasco 2. Aqui vai ser a churrasco 3, a planilha churrasco 3. E aqui vai ser a planilha churrasco 4. Tá tudo igual aqui, mas vamos mudar aqui um pouquinho, pelo menos os valores. Na churrasco 2, vamos dizer que teve menos pessoas, teve um resultado menor.
Na churrasco 3 foi o estouro, foi onde teve mais pessoas, foi uma festa grande. E na churrasco 4 foi média. Vamos dizer que teve quase ideal. Então beleza, vamos aqui no relatório, ó. Tá vendo que os dados foram importados bem direitinho, trazendo aqui os resultados de cada planilha para que a gente possa trabalhar. E aqui vocês poderiam fazer aquela autossoma, né? Vou mesclar aqui, só para ficar no mesmo padrão. Vou botar as bordas também, aqui também. Vou escrever aqui total geral. Vou alinhar aqui à esquerda. E vou colocar aqui a autossoma. Já pré-selecionou aí. E teoricamente aqui, total geral do lucro com as ações de churrasco teria sido de R$ 6.694,72 para ajudar na formatura de vocês. Então aqui vocês têm um exemplo bem simples, apenas para ilustrar como vocês podem compartilhar os dados entre planilhas.